Olá, pessoal que acompanha o Observatório de Ouro Fino. Estamos aqui para mais uma live. Hoje a gente vai começar uma série de entrevistas aí com os pré-candidatos a prefeito de Ouro Fino. E o primeiro deles é o Bruno Zuccarelli, né? O Bruno Zuccarelli, que tem 34 anos, é casado, é natural aqui de Ouro Fino mesmo. Ele é do Partido Democratas, né? O DEM, é advogado, já tem 11 anos na vida pública. Foi eleito vereador mais jovem da cidade em 2008, ele tinha 22 anos e assumiu em 2009, né? E foi reeleito em 2012. Depois, ele passou a ser diretor do DEMAI em 2017 e deixou o cargo agora, em 2020, depois de 3 anos. Então, eu vou chamar aqui o Bruno, que já está com a gente, e o Guilherme. Oi, Bruno, boa noite, tudo bem? Neuber, boa noite, tudo bom? Guilherme, boa noite. Boa noite, Bruno, como é que você está? Tudo certo, graças a Deus. Bom, explicar para o público também que essa live que nós estamos fazendo hoje aqui com o Bruno, a gente pretende fazer com todos os outros pré-candidatos também, né? O convite vai ser feito, alguns já foram feitos, né? Outros serão. E aqueles que estiverem assistindo a live e quiserem procurar a gente também para fazer, fica à vontade, porque o espaço é para todos, não é para um só, não. E a ideia é a gente mostrar um pouquinho de cada pré-candidato, né? Para que depois, caso seja realmente oficializado a candidatura desses pré e passem a ser, de fato, candidato, vocês já conheçam um pouquinho de cada um e possa, então, se informar melhor e no dia da eleição, escolher aquele que for o candidato preferido aí de cada eleitor. Bom, Bruno, eu vou começar aqui com uma pergunta que eu acho que é a pergunta talvez a mais curiosa, né? Porque você fez parte, digamos, do governo do Maurício durante os 8 anos, né, que vai completar, da situação, né? Você estava junto com ele ali, como diretor do DEMAI, inclusive, e nós esperávamos que você fosse o candidato dele, o candidato que ele fosse apoiar, sugerir ali como o sucessor dele, né? Já que o Toninho, que, digamos, seria a opção mais certeira, digamos assim, não poderia ser, né? E o que aconteceu que ele, até o momento, ele não demonstrou esse apoio a você e, pelo contrário, ele sugeriu, inclusive, outro candidato, que é o Henrique Wolff? Então, realmente, de fato, né, eu tive todo esse tempo com o Dr. Maurício, ele confia bastante no meu trabalho, integrei com ele ao governo como vereador, ele me apoiou, inclusive fui líder dele na Câmara Municipal, fui presidente da Câmara com o apoio dele, fui diretor do DEMAI, e a gente teve sempre uma relação de muita confiança, né? O prefeito Maurício, eu digo que eu aprendi muito com ele, ele é um excelente administrador, não precisa nem rasgar seda, porque a gente vê a cidade como está. Eu, como vereador, inclusive, participei da cassação do ex-prefeito, né? Fui o relator da cassação, e eu vi, né, melhor do que ninguém como estava a situação da prefeitura e como que o Maurício pegou, né, a prefeitura municipal. Nós tínhamos aí 6 milhões de dívida, 2 caminhões na frota, um quebrado e um funcionando, salários atrasados, obras inacabadas. Então, eu tenho muita parceria com o Dr. Maurício, eu confio muito no trabalho dele, ele mudou totalmente a ótica, né, do que é uma administração pública, ele devolveu esse sentimento para o ourofinense, né, de amor pela cidade, né, e a gente, na época, eu, como era o relator, o pessoal perguntava muito, né, às vezes ia para outra cidade, a gente via Ouro Fino nas manchetes policiais, e sempre com aquela, né, Ouro Fino direto em manchete policial, sai prefeito, volta prefeito, então foi uma fase muito difícil para a nossa cidade. E o prefeito fez essa revolução incrível em Ouro Fino, que a olhos nus a gente pode verificar as obras, né, todo esse projeto de reestruturação da máquina. E hoje mesmo, diante do país nessa situação, nós vemos Ouro Fino como uma exceção, né? Ouro Fino é um dos grandes destaques de Minas Gerais. Respondendo a essa pergunta específica, né, sua, eu continuo no grupo do Maurício, né, continuo na base de apoio dele. O que acontece? O nosso candidato
sempre foi o Toninho Miguel. Ele era o candidato a prefeito. E o que acontece? Por uma questão jurídica, ele não pôde ser o candidato nessa eleição de 2020, e nós reunimos o grupo, porque nós temos, né, o pessoal, o grupo de apoio político, de trabalho político. Reunimos esse grupo de apoio político, inclusive tem na internet, nós não escondemos de ninguém, né, o nosso trabalho é claro, é evidente para todos, e reunimos nesse grupo e fizemos, né, ali, colocamos os candidatos, pré-candidatos, né, eu sou pré-candidato a prefeito, tem o Henrique Wolff, pré-candidato a prefeito, o Zé Maria, vereador, pré-candidato a prefeito, presidente da Câmara atual, e o Francelli, né, vereador da Câmara, também pré-candidato a prefeito. São esses 4 pré-candidatos a prefeito do município apoiados pelo grupo. E nós fizemos uma reunião com o prefeito, estava ali presente o prefeito, a equipe de trabalho, né, e ficou acordado, né, num bom acordo que a gente fez ali, para poder, né, fazer uma pesquisa, né, um levantamento de qual candidato estaria à frente, e com essa pesquisa nós decidiríamos, né, o prefeito, aliás, ele colocaria o seu apoio para aquele candidato que estaria à frente nas pesquisas. Hoje o prefeito não tem um apoio declarado nem para mim, nem para qualquer um desses outros pré-candidatos a prefeito do grupo dele, né? Tanto é que eu estou colocando a minha pré-candidatura, mas na base do Dr. Maurício. Como eu disse para você, sempre tive a confiança dele, me espelho muito nele e pretendo, com certeza, continuar esse mandato dele. A minha ideia é a ideia de todo ouro-finense, que aqui reside e viu como eu, né, a olhos nus, tudo o que aconteceu na nossa cidade, toda essa mudança, e anseia de todas as maneiras que esse trabalho maravilhoso do Dr. Maurício continue. E é isso que eu pretendo, né, continuar esse trabalho dele, trazendo, com certeza, inovações. Mas então, pelo que você está falando, no final, apenas um candidato da base será lançado oficialmente? Sim, um candidato da base, como ficou acordado, vai ser lançado como pré-candidato a prefeito. Por quê? A ideia nossa sempre foi a união. Não só a união do nosso grupo político, mas a união da cidade em si, né? Nós estamos todos reunidos para o bem de Ouro Fino. Então, a gente, independente de questão partidária ou de pensamentos diversos, que é bom, com certeza, como já dizia o Arnaldo Jabor, né, toda unanimidade é burra, e é verdade que nós temos que ter essa diversidade de pensamentos. Então, a ideia justamente é essa, é o grupo reunido, um grupo forte de trabalho, unido em torno de um nome para seguir esse legado do Dr. Maurício. Porque, justamente, como eu disse, é isso que a população quer, uma boa administração transparente, limpa, honesta e produtiva, como tem sido a administração do Dr. Maurício. Caso no final você não seja digamos, o que fique melhor aí no cenário para candidato e o grupo opte por um outro nome, você toparia ser vice-prefeito ou para você só interessa a cabeça da chapa? Não, de maneira alguma. Para mim, interessa fazer o melhor pela cidade. Como eu disse, eu tenho total desapego, embora eu esteja há 11 anos na política, participando ativamente da política pública, mas eu não estou nessa, sabe, se não ser eu, se não for eu, eu não vou aceitar. Pelo contrário, a ordem agora é a humildade, é o desapego, ver principalmente a cidade, a nossa cidade de Ouro Fino, isso é o mais importante. Agora, se vai ser prefeito, vice ou mero apoiador, para mim, o importante é ouvir a minha cidade bem. Que a cidade estando bem, fica bem para mim, que sou advogado, para as pessoas que têm seus negócios, para os jovens e tudo mais. Todas as classes, todo mundo vai ser beneficiado com a cidade estando, andando bem, estando com as contas em dia e com esse destaque todo que o Ouro Fino tem galgado aí no nosso estado de Minas. E você sendo o candidato a prefeito, o vice também será escolhido da mesma maneira, aquele que tiver melhor posicionado ali, o segundo lugar, ou você tem um vice que você quer chamar para compor a chapa com você? Então, quanto a isso, no dia da reunião do Dr. Maurício, o Dr. Maurício deixou bem livre essa questão, com certeza vai ser alguém que coaduna com os mesmos pensamentos do nosso grupo político. Então, isso vai ser uma questão que vai ser decidida posterior por partidos, mas com certeza vai ser alguém que tenha a mesma diretriz, alguém que tenha a mesma vontade, o mesmo pensamento de levar esse legado do Dr. Maurício
Adiante. Você sendo candidato, né, e eventualmente aí vencendo as eleições, a gente tem mais ou menos uma ideia de que o governo do Maurício nesses 8 anos, apesar dele ser um prefeito atuante, a figura mais que a gente vê mais à frente, né, quase que como um papel de prefeito na cidade, é o do Toninho, né, que é o chefe ali o chefe de gabinete, né, da prefeitura, e é quase que parece que ele que é o prefeito. Se você for o candidato da base do Maurício e vencer as eleições, você não teme uma interferência muito grande no seu governo por parte do Toninho e por parte do próprio Maurício, de forma que você não tenha uma autonomia tão grande quanto você gostaria? Pelo contrário, né, é até bom você colocar isso daí, porque, pelo contrário, eu quero o Toninho trabalhando junto comigo, né, o trabalho dele é excepcional no governo, ele é o braço direito ali da prefeitura, né, o Toninho está à frente de todas as questões, ele apoia, ele luta, ele sonha, então é uma pessoa que, como eu disse, era para ser ele o candidato, na verdade, inclusive o apoio de todo o grupo já era dele. Eu faço questão, e o prefeito Maurício, eu faço questão, se por acaso a minha pré-candidatura se constituir uma candidatura e se a candidatura se constituir uma eleição, né, onde eu ganhe essa eleição, eu quero o doutor Maurício como meu conselheiro e meu apoiador. Ele não interfere de maneira nenhuma, às vezes é até bom a gente colocar isso daí, porque às vezes a pessoa tem uma ideia que, né, o Maurício é muito rigoroso, de fato ele é rigoroso com as contas, ele bate em cima mesmo, porque ele é um negócio transparente. É o jeito dele, né? E isso daí, graças a Deus, aprendi isso com ele, né? A gente aprende, a gente gosta da figura de administrador dele. E o que acontece? O DEMAI é um exemplo disso, né? O DEMAI, eu tive total liberdade de fazer, né, os meus projetos do jeito que eu bem entendia. O doutor Maurício me colocou lá e confiou em mim, assim como confiou quando eu era vereador. Então, nessa questão, é até bom que quebra esse paradigma, né? Que às vezes a pessoa fala, o doutor Maurício não vai deixar governar, vai ficar por trás. Que bom, né? A gente tem que ter boas pessoas. Vou ter total liberdade, como se ganhar outro candidato da base nossa, vai ter total liberdade, mas é importante que qualquer um dos que ganhe da nossa base, que tenha essa mentalidade de manter o doutor Maurício no conselho, né? Um conselho para auxiliar na administração, porque ele é uma pessoa vivida, uma pessoa experiente, né? E a gente só quer contar com pessoas boas. Como diz a própria Bíblia, né? Se una aos bons, né? Que bom que a gente tenha as pessoas boas com a gente, porque que a gente diga com quem andas que direi quem tu és, né? Então, a gente tem que aliar com pessoas realmente boas, porque aliando com pessoas boas, com certeza, as pessoas vão saber quem nós somos. E você não acha que, com essa visão, né, de que o Toninho tem essa vontade de ser o prefeito, só não está sendo agora o candidato por conta de não poder, que se o candidato atual da situação ganhar a eleição, vai estar preparando para daqui 4 anos o Toninho ser o prefeito? E você, não, por exemplo, não poder ser candidato à reeleição? Como eu disse para você, ninguém tem apego, né? Pelo menos eu tenho certeza que o Toninho também não tem esse apego. O Toninho tem muito para colaborar com a administração do município. Nós não temos essa vaidade, se assim eu posso dizer, né? Que no final das contas, tudo na vida nossa, se a gente for verificar, tudo é uma vaidade, né? Então a gente tem que tirar isso do nosso pensamento e trazer um pensamento de benefício para a cidade. Então, eu estou fazendo, né, me propus o meu nome como pré-candidato, mas, como se diz, o futuro a Deus pertence. Ele é um excelente nome, ele tem todas as condições, como deveria ter sido o prefeito agora. Então, se for o candidato daqui 4 anos, é uma coisa futura, uma coisa que não nos cabe, né, a gente debater isso aqui nesse momento, mas ele é uma pessoa extremamente capacitada e quero ele do meu lado no governo, e tenho certeza, né, que os outros pré-candidatos da base também vão querer ele do lado, porque, como eu disse, é uma pessoa experiente, teve nessa parte da revolução da prefeitura, auxiliou o doutor Maurício, né, porque não é fácil, pensa para vocês verem, pegou uma terra arrasada, né, o doutor Maurício, quando ele pegou a prefeitura do ex-prefeito, era uma situação assim que, né, a gente, acompanhando de perto, eu confesso que, né, ficava difícil de ver uma solução,
porque não tinha, Ouro Fino estava, né, um desastre total. Então, volto a dizer, estava 6 milhões em dívidas e tudo obra inacabada, e toda aquela demanda, aquela pressão, aquela demanda da população por tantas coisas que poderiam ter sido feitas, né, não foram. E, então, era uma coisa, né, que realmente precisou do doutor Maurício. Ainda bem que nós tivemos, naquele momento, né, o doutor Maurício e o Toninho, né, no governo, para poder fazer com que essa situação se transformasse no que a gente vê hoje, uma nova cidade, né, uma cidade de destaque no estado de Minas Gerais. Isso daí já mostra a grande competência da equipe. Você, como você está dizendo, você avalia muito bem o governo do Maurício. Mas o que você acha que foi o ponto mais importante desses 8 anos do governo Maurício que você destacaria? Qual foi, assim, se você fosse apontar apenas um, qual foi o grande êxito do Maurício? Sem dúvida, é a gestão fiscal dele, essa reestruturação das contas, né, reestruturação da base, né, a base que eu digo no sentido, né, físico mesmo, o maquinário, né, toda a estrutura que a prefeitura hoje tem, ela deve ao prefeito Maurício. Porque, como eu disse, a prefeitura estava arrasada, então tudo isso que ele fez, né, e lógico, atuou em tantas outras áreas, né, na saúde, na época que ele pegou não tinha pronto atendimento, não sei se o pessoal que está me escutando aí lembra, né, não funcionava, não tinha pronto atendimento, não tinha na parte cultural, já não tinha rodeio, né, as casas populares era uma coisa que tinha sido feita em mandatos bem anteriores, e o doutor Maurício fez, né, casas, construiu um bairro, um conjunto habitacional popular, tem muitas coisas que ele fez, mas para que tudo isso fosse possível, eu não posso deixar de dizer que houve a necessidade da reestruturação da máquina. Então, sem dinheiro não consegue fazer nada. Então, ele trouxe essa reestruturação financeira, ele deu essa saúde financeira para a prefeitura, onde foi possível, né, todas essas aquisições e tudo que foi feito durante o mandato dele. E o que você avalia que poderia ter sido melhor, ou que você faria diferente caso você fosse o prefeito, que você acha que não foi tão bem, que poderia ter sido melhor nesses 8 anos? Então, o que acontece? Na administração pública, né, a gente eu tive tanto no legislativo quanto no executivo. Foi uma experiência maravilhosa, porque eu entendi, quando a gente entra no executivo, a gente entende, né, o outro lado também, que no legislativo é uma coisa, a gente entende do outro lado como é que funciona. E o que acontece? De tudo isso que foi feito, né, toda essa construção que ele fez, a gente precisa sempre de uma continuidade. Por exemplo, eu fiz, né, as obras, diversas obras no DEMAI, mas isso não pode simplesmente... Eu não resolvi todos os problemas, vou ser sincero, ninguém resolve todos os problemas. O poder público, né, a máquina pública, ela não é finita em si mesmo. Então, um administrador, por mais que ele fique, o doutor Maurício ficou 8 anos, ele não vai conseguir resolver todas as demandas. Né? Existem muitas coisas que podem ser melhoradas no município, mas ele deu, como eu disse, ele está deixando uma prefeitura totalmente estruturada. O prefeito que pegar essa nova administração, essa nova prefeitura, ele vai pegar uma estrutura completamente pronta, né? Então, apenas ele vai dar continuidade. Como eu disse no começo aqui das minhas falas, eu pretendo ser o candidato que vai suceder o doutor Maurício com as suas ideias, levando o seu modelo de governo adiante e inovando, né? Eu sempre coloco, sabe, eu sou novo, sou jovem, né? Eu tenho bastante ideias, né? A gente vai compartilhar essas ideias com a população e a ideia é essa, continuismo, né? A gente vai dar essa continuidade no que foi iniciado pelo prefeito. Então, por exemplo, vou citar aqui o Parque Industrial. O doutor Maurício, quando eu era vereador, junto com o deputado Dalmo, o doutor Maurício, nós conseguimos ali, e a Câmara Municipal na época, com bastante luta, a gente trouxe para Ouro Fino, né, o Parque Industrial. Mais de 320 mil metros de área, 320 mil metros quadrados de área. Ali no MG 290, no antigo ASMEC. Então, isso foi uma coisa maravilhosa. Ouro Fino nunca sonhou em ter um parque industrial. E foi conseguido isso. É uma coisa que foi, né, aos poucos, foi sendo trabalhada. E agora o doutor Maurício, ele está praticamente encerrando a infraestrutura desse parque industrial para que possibilite as empresas
né, virem para o município, como já vieram em outros locais, até Estrim, mas agora a gente tem um parque industrial onde pode trazer mais empresas, ficar um local apropriado para aquilo lá. Então, é uma das coisas que a gente pretende, sem dúvida, dar continuidade no seu mandato, entre tantas outras coisas, né? Mas eu cito essa especificamente. Você tocou num ponto bastante importante, bastante frágil da nossa cidade, que é a geração de emprego, né? A cidade sofre com desemprego estrutural, principalmente dos jovens, né, no seu primeiro emprego, que tem uma dificuldade muito grande de encontrar uma oportunidade de trabalho formal, né? E nesses 8 anos de governo Maurício, apesar da boa gestão, não gerou o número de empregos suficiente para suprir essa necessidade, né? Se você vê hoje, qualquer pesquisa que você faz, seja na internet ou seja pessoalmente, do que o Ouro Fino mais carece é de emprego, né? Que as pessoas precisam de emprego. O que você acha que faltou ao governo Maurício para conseguir gerar esses empregos? E o que você, como pré-candidato, tem em mente para superar essa dificuldade e trazer esses empregos que as pessoas tanto precisam aqui na cidade? Veja bem, foram gerados inúmeras vagas de emprego, inúmeros postos de emprego, TS-Trim, Evamax, inúmeras empresas que vieram sim para o município. Lógico, o nosso município é grande, tem inúmeros jovens que estão entrando agora no mercado de trabalho e como eu disse, é um processo de continuidade. Nós temos que continuar a possibilitar que as empresas venham para o nosso município. E o que acontece? A gente até pode ver, saiu na Folha UOL, esses dias eu tive lendo, até junho foram 1,4 milhões de vagas de emprego fechadas nessa crise do coronavírus. Então, a situação realmente é difícil, a situação no país todo. Agravou-se muito a situação do desemprego. Ouro Fino, mas o coronavírus tem 3 meses, né? O Maurício está há 8 anos no governo, então teve 8 anos para gerar emprego. Não podemos levar em conta apenas os 3 meses. E também, é claro que o Brasil enfrenta uma dificuldade econômica já há algum tempo, mas nós temos exemplos de cidade, inclusive próximas, que tem o pleno emprego, como Extrema, que é aqui próximo e não tem desemprego na cidade. Inclusive, eles recrutam pessoas de outras cidades para trabalhar lá. Então, embora sim exista a economia difícil no Brasil, nós temos exemplos de cidades que conseguiram superar essa dificuldade. Então, o que falta para Ouro Fino superar essa dificuldade de geração de emprego, que é insuficiente o número que tem hoje? Sim, vamos falar então mais propriamente do que eu pretendo fazer nessa parte de indústria e comércio, geração de emprego e renda. A gente não pode falar de geração de emprego e renda sem falar de capacitação de mão de obra. Então, o que acontece? Nós temos aí a Fundação RUF, que poderia muito bem ser transformada ali num SESEC, num SENAI, numa escola técnica profissionalizante. Que tem que ter. A empresa grande, o que acontece? Até eu já estive falando em outras reportagens, na continuidade do governo dele, a gente pretende trabalhar com muito afinco nessa área, buscando os empresários. Porque Ouro Fino, vamos ser sinceros, quantas cidades tem no Brasil, né? Quantos estados? Então, a gente tem que ir atrás, a gente vai lá atrás da empresa, a gente tem que ter uma pessoa capacitada para buscar essa empresa com um portfólio da cidade, mostrando que a cidade tem condições, né? Porque, por exemplo, pensa aí, uma IP da vida nem sabe que a gente existe, então a gente tem que ir atrás, buscar ela e mostrar que a gente tem condições com mão de obra, né, capacitada, tecnicamente capacitada, a gente tem uma infraestrutura pronta, a gente tem um diferencial que às vezes muito não é falado, mas o aeroporto, por exemplo, qual cidade de Minas tem um aeroporto homologado pela ANAC? Né? Que é subutilizado, né, hoje em dia. Com certeza, a gente pode potencializar. Então, a ideia nossa é inovar e potencializar aquilo que existe. Então, a gente vai pegar, por exemplo, um aeroporto para uma indústria, vamos citar aí a indústria do agronegócio, que a indústria do agronegócio é interessante o que está acontecendo com ela, porque na crise do coronavírus, embora ela seja pouco tempo que se desenvolveu essa crise, a indústria do agronegócio, ela nesse primeiro trimestre do ano, ela cresceu
6%, em referência ao ano 2019. Então, ela está na contramão. E Ouro Fino sempre teve essa tendência, agroindústria, café, então, aonde que a gente pode atacar? Por exemplo, né, a indústria farmacêutica também teve um crescimento, ela está contrária à crise. A indústria das vendas digitais, né, pela internet, por exemplo, você pega aí uma B2W, que é dona da Submarino e Americana, e muitas outras redes de digital, de venda digital. A gente pode, por exemplo, ir atrás de uma empresa dessa e conseguir porque elas precisam de um barracão físico para fazer o centro de distribuição. Então, tem muita coisa que pode ser trabalhado. Inclusive, eu tive conversando com o prefeito Maurício, um anseio, né, que às vezes o empresário industriário de Ouro Fino, ele vê, nossa, vem gente de fora, tem tudo para de fora e de Ouro Fino não tem nada. Então, a gente pensa também em criar um projeto no sentido de dar essa mesma condição, inclusive com prioridade para o pessoal de Ouro Fino. Então, por exemplo, tem um industriário, tem uma pessoa que está destacando, vamos lá ver, vamos tentar ajudar você a crescer o seu negócio, vamos fazer você crescer no seu negócio, você gera emprego e renda para a nossa cidade. E nada mais digno que o emprego. Não existe coisa melhor que o poder público pode dar para o cidadão do que dar condições dele ter um emprego. Porque o cidadão com emprego, ele não depende de hospital, ele não depende de nada. Ele tem o dinheiro dele, ele consegue fazer, realizar os seus sonhos, consegue tocar a sua vida da melhor forma possível. Então, uma das principais um dos principais vértices que eu pretendo trabalhar na minha gestão, se caso a pré-candidatura transformar-se numa candidatura e transformar-se num candidato eleito, justamente será a indústria e comércio, a geração de emprego e renda para o município. Isso, com certeza, a gente quer trabalhar aí em feiras, por exemplo, feira de agronegócio, tem a AgriShow, tem aquela do Guaçu também, né, o Expo Guaçu, participar dessas feiras e levar o nome da cidade. Olha, Ouro Fino existe. Ouro Fino é uma terra boa, de gente capacitada, tem grande ênfase para café, tem grande ênfase para a parte de agroindústria. Lógico, tem muitos outros setores na nossa cidade, malhas, mas a gente tem que buscar, volto a dizer, aquilo que está crescendo. Inclusive, a gente está vendo também, na Argentina, vocês estão acompanhando as notícias, né, que a Argentina está acontecendo o seguinte, lá está sendo estatizado, né, começou estatizando algumas empresas privadas e está tendo essa migração de empresa argentina para o Brasil. Então, a gente tem que ficar antenado em tudo. Eu preciso de alguém que vá correr atrás, entendeu? A gente tem que levar um portfólio, levar o nosso interesse, trazer a pessoa aqui e mostrar uma infraestrutura. Porque o cara, com certeza, ele vai preferir um local que dê todas as condições para ele de infraestrutura, dê um planejamento ali de redução de impostos e tudo mais. Então, a gente faz isso de uma maneira a atrair, né, a geração de empregos para a nossa cidade, buscando essas pessoas em outros estados e buscando a crescente, né? As indústrias, né, os setores que estão crescendo e tem prospecção de crescimento, como eu disse para você, né, nessas áreas e outras também. Bruno, eu percebo que a maioria dos prefeitos que Ouro Fino já teve, e até de pessoas que estão cogitando ser prefeito, eles veem o emprego, né, a geração de emprego, muito vinculada à indústria, né? E ficam nessa ideia de trazer indústrias para a cidade. E no mundo inteiro, o emprego na indústria está em decadência, porque a indústria está se automatizando, né? Cada vez mais é robô que faz a função do ser humano, e a gente vê que as funções que existem para os trabalhadores de indústria são empregos, é o chamado subemprego, né? Que é o chão de fábrica, onde a pessoa ganha um salário mínimo, ou pouco mais do que isso, não tem muitos benefícios, enfim. É aquele tipo de profissional pouco capacitado, né? Você não pensa que talvez indústria não seja o caminho para a geração de emprego em Ouro Fino, e sim outros setores, como o serviço, que é o setor que mais cresce no mundo inteiro, turismo, que alimenta e que segura a economia de várias cidades, inclusive da nossa região, como Poços de Caldas, Serra Negra, Águas de Lindóia, né? Por que Ouro Fino não pode, ou nunca fez com que esses setores, né, não da indústria, mas do serviço, do turismo, fosse o carro-chefe da economia na geração de empregos, que, por sinal, esses setores geram empregos que pagam melhores salários, que dão melhor qualidade de vida para o cidadão? Então,
Bem colocado, porque realmente a gente não pode jogar todas as fichas, por exemplo, até a ideia não é trazer uma empresa enorme, né, que gere, né, uma grande quantidade de empregos, porque se ela for embora, esse pessoal todo que trabalhava nela vai ficar na rua. Então a gente tem que trazer empresas de médio, pequeno porte, não só empresas, setor de serviços, setor de turismo, por exemplo, eu cito aí no turismo, olha esses monumentos que o prefeito está fazendo, tudo tem um fundamento, né, trazer turista para a cidade. Trazer as pessoas para dentro de Ouro Fino. Elas não podem parar no Menino da Porteira, olhar o Menino da Porteira e não entrar. Tem que entrar. Mas não é só isso, lógico. Revitalização do lago, tem todos aqueles monumentos, agora está fazendo um bateador. Isso tudo tem um propósito. Não está sendo feito, porque o prefeito quer que faz um bateador lá e vai ficar bonito. Não, isso traz turismo. Turismo é alguma coisa que tem que ser realmente muito explorada no nosso município, mas a gente está criando essas bases, né? O prefeito está criando essas bases para poder haver realmente essa maior exploração do turismo em Ouro Fino. Não só do turismo, serviços também, para poder a gente ampliar a gama, né? A gente não pode apostar tudo em uma coisa só. Um exemplo disso são, né, eu não vou citar nomes de cidades, mas às vezes a cidade fala, a cidade das malhas, a cidade do pijama, por exemplo. Vai investir todas as fichas naquilo. Daí vem o inverno que não é tão, um inverno que não faz um frio considerável para poder, sair bastante malha. O que acontece? Daí todo mundo fica numa situação complicada, o dinheiro não gira na cidade, as pessoas não têm o dinheiro, e isso atrapalha no geral. Então não pode, nunca se pode, se você quer ganhar a corrida, uma coisa é certa, é um ditado antigo, aposta em mais de um cavalo. Então esse negócio de jogar tudo as fichas em uma coisa só não é certo. Mas eu disse da indústria, do agronegócio, porque o Ouro Fino realmente tem essas raízes, mas a ideia é muito ampla. Inclusive, a ideia nossa é apoiar, por exemplo, a gente tem visto aí na crise do coronavírus um crescimento exponencial de pequenos negócios. Né? O sujeito que tinha um emprego formal e migrou para um setor de microempresário, né? Um microempreendedor individual, um microempresário. E o que acontece? As pessoas estão fazendo isso daí, estão se descobrindo, estão se redescobrindo. E o que é a nossa ideia do município em entrar nessa situação? O município ele vai dar todas essas bases, vai dar o auxílio para que a pessoa, né, consiga ali, né, o seu primeiro negócio, o seu primeiro pequeno negócio, né, desenvolvendo na cidade e atuando, por exemplo, no setor de turismo. Uma das coisas, foi até bom falar de turismo, uma das coisas que eu pretendo fazer nesse mandato, inclusive tive conversando com vários músicos, porque eu sou advogado, eu não tenho know-how, embora eu cante na seresta, mas eu não tenho know-how para montar um conservatório. Mas a minha ideia fixa é montar um conservatório na cidade, porque o conservatório, ele vai trazer também, ele vai auxiliar, assim como os monumentos, como tudo que está sendo feito, essas revitalizações de praça, vai auxiliar para que as pessoas venham até Ouro Fino, vai trazer pessoas para Ouro Fino, isso vai trazer uma gama de pessoas para Ouro Fino. O conservatório é uma ideia real, tive conversando com várias pessoas que atuam nessa área, e é uma ideia real, tem músicos espetaculares na nossa cidade, tem pessoas aí, isso desde antigamente, Ouro Fino sempre foi um curral de grandes artistas, Ouro Fino teve pioneiro no cinema, teve... a gente ouve as grandes histórias do nosso passado e justamente a gente tem que memorar a história e fazer com que o presente, seja cada vez mais propício, mais fértil para que essas pessoas se desenvolvam. Então, a minha ideia é um conservatório no colégio, onde era o antigo Colégio Bueno Brandão, que ele era do Estado, não está sendo ocupado, devolveu para o município. Então, o que a ideia é fazer? É juntar esses artistas, não só na parte de música, instrumento de corda, sopro, canto, seresta e tudo mais, mas também tem música de rua, tem vários gospel, tem várias coisas que a gente, vários ritmos, vários tipos de artistas que a gente pode congregar ali. O teatro, a oficina de teatro. Então, a ideia é essa, um conservatório ativo, um teatro que hoje tem teatro, antigamente nem teatro não tinha, hoje o Dr. Maurício reestruturou o teatro para a gente poder possibilitar isso. Oficina de teatro com a Adriana, a gente trabalhando, por exemplo, quando eu era vereador, presidente da Câmara, eu criei o projeto Cine Câmara, que passava filmes para as pessoas, lógico, da faixa etária, filmes que marcaram a época. Então, por que não o teatro fazer isso daí? Passar filmes ali que marcam a época, que tem um sentido, e ali a gente tem uma exploração, por exemplo, do pessoal da oficina do teatro,
né, enquanto o pessoal vai assistir filme, vendendo uma coisinha ou outra para auxiliar aquele pessoal. Então pode ser feito muita coisa, e para isso a gente precisa, com certeza, do apoio da juventude para a gente trazer essas opções. Não só vai gerar emprego, mas vai gerar também lazer. O Bruno entrou numa questão interessante aqui. Guilherme, pode fazer a sua pergunta aí, se você tiver. Então, o Bruno entrou numa questão interessante, que é na cultura. A gente tem um leitor nosso aqui, o João Carlos. Ele é um músico de Ouro Fino, e ele mandou uma pergunta para o Bruno, que praticamente ele já respondeu, mas eu vou ler aqui para vocês. Ele falou assim, ó: Ouro Fino possui bastante músicos, cantores, que estão no anonimato ou estão buscando seu espaço na cidade. Caso você ganhe, o que você poderia fazer para essa classe de pessoas? Como eu disse, o fomento nessa questão cultural da música, com o Conservatório de Música. O João Carlos, um abraço, acho que é o João Carlos da Paraty, né? O João Carlos GG do Sac, um grande músico, estive conversando com ele também. É um sonho que os músicos aqui da cidade, aqui, como eu disse, tem talentos aqui, Ouro Fino, tem muitos talentos aqui que a gente precisa explorar. Isso daí vai trazer, por exemplo, às vezes a criança, o adolescente, o jovem, enquanto está buscando uma coisa, né, que não é certa para a vida dele, ele vai vir para a música. A música é maravilhosa, eu não toco nada, morro de vontade de tocar violão, mas eu arrisco no canto lá na Seresta, e gosto muito, e isso daí é uma coisa que envolve, deixa a gente feliz. Então a gente quer trabalhar nisso com afinco para a cidade, porque eu tenho certeza que isso, congregado com tantas outras coisas que foram feitas para o turismo, vai atrair gente para o Ouro Fino. Então é uma coisa muito positiva, muito boa. Logicamente casado com outros setores da prefeitura, principalmente educação. E a gente tem outra pergunta aqui que já vem, ela é muito acoplada à música. O nosso amigo Felipe Costa está perguntando sobre a vida noturna em Ouro Fino. Hoje a gente sabe que aqui em Ouro Fino a gente não tem muitas opções de baladas, de festas para a gente ir, para o jovem ir, até para o casal ir, para as pessoas mais velhas curtir. Caso você seja o candidato do Maurício e você seja eleito, você tem algum plano de fazer Ouro Fino ser uma cidade que atrai pessoas para vir para as festas? Ou você acha que isso aí está em cima do plano e existem coisas mais importantes para fazer? Com certeza. Embora eu estou com meus 34 anos, eu ainda eu estou jovem ainda. E daí o que acontece? Por que não trazer uma Expo Ouro Fino, né, justamente para tentar trazer? Você vai conjugar ali um lazer, um turismo e também a questão do setor, né, da agro, né, que mexe nessa parte, né, de agronegócio, poder atrair para a nossa cidade, poder trazer uma feira das nações. O lago hoje, o prefeito está dando toda aquela estrutura, a gente vai continuar aquela estrutura, né? Fazer ali, por exemplo, nos Estados Unidos é muito feito isso, eu acho bem legal. Tem aquelas, você já viu aquelas, né, eu nunca fui para lá, mas a gente vê em filme, né? Daí o que acontece? A gente vê aquelas churrasqueiras ao ar livre, aqueles espaços onde as pessoas podem se congregar, né, academia ao ar livre, pode ser trabalhado muita coisa. A gente tem que apoiar, por exemplo, os empreendedores. Tem muita gente querendo empreender, e ali no lago falta, né? É um espaço ali que eu acho que é fenomenal. Se alguém abrir um negócio ali, ajudar as pessoas, né, a abrir uma coisa para a vida noturna, né, seja um restaurante, seja alguma coisa que possa ser feito ali, lógico, obedecendo, né, para também não incomodar os moradores, mas alguma coisa que caiba ali, que faça com que a juventude, né, ela tenha essa vida ativa, né. Então é muito importante a gente trabalhar, a gente tem muitas ideias, a gente quer dar opções, não só opções culturais, né, porque, por exemplo, o conservatório vai ter as suas apresentações, o teatro, a gente quer intensificar as apresentações, então a gente quer o cinema, né, que a gente vai utilizar ele, vai criar o projeto Cinema Livre, né, Ouro Fino. Então a gente quer que a pessoa tenha várias opções, né, de tanto culturais quanto opções, né, de lazer, opções que a pessoa pode, né, com o seu próprio dinheiro ir desde uma balada, uma vida noturna ou algum restaurante, alguma coisa assim. Então, o importante é dar esse fomento, né? A cidade precisa, logicamente, hoje ela tem essa estrutura, ela tem essa condição de subir esses degraus dessa nova roupagem. Então, com certeza, isso é totalmente, né? Está totalmente no nosso projeto. Porque a gente tem muitos exemplos ali, né? Uma cidade próxima da gente, a gente tem o Rock no Lago, a gente tem uma festa muito grande também ali na Borda, que é a festa da Borda, que muitos daqui saem para ir. Aqui em Ouro Fino a gente tem o rodeio, mas ainda falta aquela festa cultural aqui de Ouro Fino, própria de Ouro Fino, que seja uma festa que não seja paga, né? Porque
A gente tem o rodeio, que tem um dia que é pago, que a maioria dos dias são pagos, e só tem um que é de graça, que é sempre no último dia. Acho que aqui em Ouro Fino ainda falta um pouquinho disso, daquela festa cultural da cidade, que marca o nome da cidade, para o pessoal vir de fora, conhecer mais Ouro Fino, conhecer mais a nossa cultura. E isso é um ponto que a gente que é jovem, a gente sempre bate muito na tecla, porque a gente vê, outras cidades têm essas festas gratuitas, Confidentes, Bode, Jacutini, e falta isso aqui em Ouro Fino. Eu acho que isso seria muito importante para os jovens, para os casais, para os adultos, porque é uma forma de chamar pessoas para Ouro Fino, para conhecer a história de Ouro Fino, para rodar a nossa economia aqui também, né? Então, acho que isso falta um pouquinho aqui em Ouro Fino ainda, porque a gente ainda não tem uma festa nossa, que a gente olha. A gente tinha a festa da matriz, que era muito frequentada, mas infelizmente acabou. E eu acho que isso falta bastante aqui em Ouro Fino, ter uma festa própria, seja uma festa do povão, uma festa que não cobre para entrar, que a pessoa pode entrar de livre espontânea vontade. E é uma coisa que ficou um pouco esquecida nesses últimos anos e que o pessoal cobra muito ainda. Com certeza. A gente precisa, sim. Tem Ouro Finense ausente, né? O pessoal fala até hoje, tá? Era uma festa excelente, uma feira do café, né? Fazer, né? Na feira tinha, antigamente, escolhia anis, Ouro Fino, fazer umas coisas assim, para trazer mesmo. E mais importante, o pessoal que trabalhou comigo no DEMAI, trabalhou comigo na Câmara, sabe que eu gosto de trabalhar tudo com um calendário pré-fixado. E isso é importante. A gente tem as datas comemorativas, a gente tem as datas que podem ser feitos eventos, então interessante a gente planejar isso daí anualmente, né? Já tem um planejamento anual das festas que serão trazidas para a nossa cidade, como que vai acontecer, né? Como é que a gente vai trabalhar isso daí, né? As pessoas, porque tem muita gente aqui que tem muita competência para poder, né, auxiliar, para poder trazer festas das mais diversas possíveis, né, tanto da cidade quanto com outros temas, Feira das Nações, por exemplo, lá de Pouso Alegre, super legal o projeto. Então a gente pode sim, com certeza, transformar isso numa realidade. E a ideia justamente é essa, trabalhar, né, para esse lazer, para que o jovem tenha, né, mais lazer do que hoje é ofertado. Volto a dizer, a ideia é da continuidade e sempre da inovação, fazendo isso e com parceria com os jovens, né? A ideia nossa é ouvir o pessoal jovem aí, o que é os anseios, né? O que a gente pensa, e planejar, colocar no papel e executar. Bruno, recentemente, semana passada, a gente fez algumas pesquisas aqui no Observatório de Ouro Fino, relacionados a temas que sempre voltam à tona, né? Que são o caso do asfaltamento das ruas de paralelepípedo, né? Que é uma queixa muito grande da população. A gente sabe que é um patrimônio histórico, que envolve uma questão também legal, né? De preservação do patrimônio, mas as pessoas estão insatisfeitas, né? É uma grande satisfação, mas não sei se asfaltar é a solução, né? Você, como prefeito, qual é a sua visão sobre esse assunto? Você acha que asfaltar é a solução ou precisa mesmo a manutenção correta dessas pedras, que não é feita, porque se fosse feita não estaria como está, né? E de quem é a responsabilidade? Porque é um joga para lá, joga para cá, né? Joga para a prefeitura fala que é o DEMAI fala que é a prefeitura. Então, de quem é essa responsabilidade e o que você pretende fazer que prefeito? Então, muito se fala sobre essa questão, né, e o que acontece? Isso é fruto de um processo judicial, né, já transitou em julgado, então, de fato, né, não foi o prefeito, não foi eu, é um processo judicial pela justiça, né, correu pela justiça e já transitou em julgado. Transitou em julgado significa que não cabe recurso. Então, foi tombado como patrimônio histórico. O que isso significa? Que não pode ter intervenção, tem que ter a manutenção, né, os cuidados. E o que acontece? Eu acho que essa questão do paralelepípedo, eu sei de perto, porque o DEMAI nós tivemos, né, com o promotor de justiça, né, e foi feito ali um acertamento que, como o DEMAI faz a parte de troca de canos, o DEMAI faria a intervenção no centro da cidade. Só que é um negócio que são 60 anos que não houve, né, manutenção naquele calçamento. Ele foi colocado e a gente foi incumbido de fazer essa manutenção. É um calçamento histórico, hoje em dia, calceteiro, essa profissão, ela quase que entrou em extinção. Então, é muito difícil se achar mão de obra especializada para fazer isso daí. Tanto é que o DEMAI atuou ali na Major Sebastião Pires,
A gente refez totalmente o calçamento. Quando se refaz totalmente a malha de calçamento de paralelepípedo, é outros 500. Ficou bem legal o jeito que foi feito. E como você disse, né, se asfalto, se pedra, é um negócio que né, não nos cabe dizer aqui, porque já tem um processo, pode ter sofrimento dessa questão, que já foi decidido em processo. Mas poderia, sim, talvez, até eu penso isso, um jeito da gente sentar com o judiciário e tentar delimitar. E faltou no processo judicial uma delimitação do calçamento histórico. Por exemplo, é de onde a onde, entendeu? Ficou tipo, tombou o calçamento histórico na cidade inteira. Mas faltou dizer, olha, vamos fazer a delimitação, né? O calçamento histórico começa ali com a 13, onde tem a Casa Baganha, vai até, né, o Fio Sul, por exemplo, ali, até naquele pedaço. E sobe até a Igreja Matriz e desce até a Praça da Baronesa. Então, faltou uma delimitação, porque a gente tem ruas esparsas, Major Possolo, lá no alto, tem ruas que já saem bem do centro, em tese, o centro, como às vezes as pessoas colocam o centro histórico, na verdade, o calçamento que foi tombado, né, pelo patrimônio histórico. E o que acontece? Talvez uma delimitação disso daí. Delimita o que é histórico e vamos investir. Eu tive pensando várias vezes, por exemplo... E essa área que é histórica não poderia, já como você citou, uma rua que foi refeita, não poderia refazer? Eu sei que é um trabalho grande, mas se a solução for tirar tudo e fazer de novo, que seja feito, né? Porque o que não dá é para ficar do jeito que está, né? Sim, com certeza. O que acontece? Eu tive pensando, inclusive, por exemplo, poderia tematizar, né, a velha Ouro Fino, por exemplo. Se você delimita o calçamento histórico, né, vai ser de X a Y. E naquele pedaço vai ser a velha Ouro Fino. Daí você faz, né, colocação de poste ornamental, faz aquela... Também é um turismo, é um atrativo turístico para a cidade. Então você faz aquela conservação, investe, né, por exemplo, as residências que estão tombadas pelo patrimônio, cria um projeto de isenção de IPTU, né, para que o morador invista na residência, tenha uma fiscalização em torno disso, né, e a gente consiga, né, trabalhar, dar uma roupagem diferenciada. Porque o problema não é só o calçamento, o problema é o que está debaixo do calçamento. Eu sei muito bem disso, porque quando eu estava à frente do DEMAI, foram 26 ruas substituídas no encanamento. Não necessariamente dessas 26 foram no centro da cidade, porque tem toda a questão de transtorno, tem toda a questão de veículo, então nem todas as ruas foram no centro que foram substituídas. Por exemplo, a Major Sebastião Pires, houve a substituição integral da canalização. Então, é um projeto que tem que ser integrado. Na verdade, você não vai só consertar o calçamento, você vai consertar o que está debaixo dele, porque é o tipo de calçamento que você conserta e não mexe, entendeu? De preferência, é bom não mexer, porque ali tem todo um processo que é feito de base, subbase, que garante que esse calçamento continue abaloado, né? Que ele tem que ter a corredeira, né? O local para que corra a água, para que ele não afunde, né? Não transite a água no meio dele, ele não cause o afundamento dele. Então ele tem que ter esse abaloamento dentro das normas, né? Ele tem que ter uma base, uma subbase muito forte. Isso foi muito bem feito no passado. Então é toda uma estruturação técnica. Acredito que seria muito bom para a nossa cidade, porque eu volto a dizer, a gente iniciou, é um negócio que foi feito, né, há 60 anos atrás, e com certeza não foi feito do dia para a noite. Levou muito tempo para calçar a cidade inteira, então nós não vamos resolver de um ano, 2 anos, nós não vamos resolver. É um negócio contínuo. Só que se delimitasse, realmente facilitaria bastante, porque delimitando as ruas de calçamento histórico, a gente, né, diminuiria o serviço de recuperação dessa via de paralelepípedo. E também, volto a dizer, não tem jeito de arrumar a via se não arrumar o que está debaixo dela, senão é serviço perdido. Tem que fazer a parte de canalização. Esgoto, água, ramal, tudo mais. Aí, lógico, isso casa com um projeto de arborização, que é muito interessante a gente arborizar a nossa cidade. Você vê que gostoso, às vezes chega numa cidade aí, tem Santo Antônio do Jardim, por exemplo, toda arborizada no centro, então a gente pode trabalhar isso aí. Pode pensar assim, por que não uma velha Ouro Fino? Né, a gente trabalhar nessa ideia também turística, para atrair os turistas, né? Então, tudo é viável. Por falar no seu trabalho à frente do DEMAI, uma das grandes reclamações, né, queixas da população, era em relação à tarifa da conta, né, que tinha aumentos e o serviço nem sempre foi a contento, né? Muita gente reclamava que a conta chegava, mas a água não, ou a água chegava suja, né?
Então, assim, o que aconteceu de fato que gerou esse número tão grande de reclamações, né, que a gente vê nas redes sociais aí, do valor da conta e do serviço não ser a contento da população durante aí o tempo que você foi diretor do DEMAI? Volto a dizer, a questão da continuidade, né? O setor público, principalmente na parte de saneamento básico, agora eu estou bem inteirado dessa parte, né? Eu fui escolado, né? Eu aprendi bastante, porque a gente foi na Sabesp, a gente visitou outras empresas que são referência no ramo, então a gente trouxe todas as inovações. Tanto é que hoje, se não tem crise hídrica, é porque houve esse investimento maciço na nossa cidade. Então, o que acontece? O DEMAI, ele se repaginou, assim como a prefeitura se repaginou. Então, ele precisa hoje expandir os seus setores. Lógico, agradar todo mundo, a gente não vai agradar, nem Jesus Cristo agradou. Mas o importante é fazer o trabalho correto. Vamos por partes. Né? A questão da tarifa, né? Algo que é muito interessante a gente colocar aqui, que às vezes até hoje eu passei pelo DEMAI, vestir muito a camisa do DEMAI, então a gente leva aquela peste de, é o presidente que é o diretor que aumentou a tarifa do DEMAI, que a conta nunca teve tão alta. Inclusive teve eu coloco pessoa maldosa, né? Teve pessoa maldosa que comentou isso aí, o Bruno aumentou 50%, 200% a conta de água. Isso é uma mentira. Foi motivo para quase uma CPI na Câmara, né? Um certo vereador falou que houve um aumento de 50%, 100%. Isso é absurdo, isso é coisa da cabeça dele. Primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui, como é que funciona o poder público? Lá no artigo 5º da Constituição, inclusive a pessoa que falou sabe também de lei, então faltou ler essa parte da lei, né? Artigo 5º, inciso 2º da Constituição, fala que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. O que significa isso? O princípio da legalidade. E como é que ele funciona para o poder público? A partir do momento que eu entro no poder público, é diferente do privado. Por exemplo, se eu constituo a minha empresa, eu posso arriscar o dinheiro dela e levar ela à falência. Isso é o princípio da autonomia da vontade dentro da legalidade. Diferente do poder público. No poder público, o agente público, ele não é dono. Por exemplo, eu era diretor do DEMAI, eu não sou dono do DEMAI. O DEMAI não é meu, o DEMAI é do povo. Eu não posso fazer o que eu quero. Existe no DEMAI o decreto 170A de 1978, a Lei 1557 de 92, que criou o DEMAI. Existe o Decreto Federal 82.587 de 78, a Lei 11.445 de 2007. Existem várias leis que regulamentam essa questão. Então, o que acontece? Todo ano, em janeiro, é feita uma recomposição de perdas inflacionárias. Então, a tarifa ela é alterada de acordo com o índice do governo, fornecido pelo governo, o IPCA, e fornece esse índice e altera a tarifa, há uma recomposição inflacionária, não um aumento real. Inclusive, os estudos, a gente fez um projeto de tarifação, quando eu era vereador, bati nessa questão, que eu acho que precisa mudar a tarifação, realmente precisa, só que o agente público, como eu disse, ele tem que fazer aquilo que a lei permite, sob pena de responsabilidade. Existem várias leis que coordenam isso daí. Principalmente, eu cito aqui a Lei Complementar 101 de 2000 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei, ela coloca limite à atuação daquele que está à frente do poder público. Então, ele só pode fazer o que a lei permite. Então, eu, como diretor, como os outros diretores que me antecederam e como os outros diretores que já estão me sucedendo e irão suceder ele, tem que seguir a lei. E o que a lei hoje fala? Hoje, a lei do DEMAI, ela diz que a tarifação precisa ser recomposta todo janeiro. A conta não aumenta todo mês, tem muita conversa, muito foi se falado, às vezes até com intuito político maldoso, que aumenta a conta todo mês sobe a conta, aumentou 200%. Não existe isso. Eu não posso aumentar ao meu livre-arbítrio. O diretor do DEMAI, ele não pode fazer isso, ele tem que agir conforme a legislação manda, sob pena de responsabilidade, inclusive de crime, crime de prevaricação, crime de responsabilidade, que está previsto na lei, eu posso ser preso por causa disso. Então, não pode haver esse aumento à torta e direita, Isso daí foi muito pregado, tentaram fazer isso para ofuscar o trabalho que foi feito, porque às vezes acaba falando o Bruno fez tudo que fez por causa que aumentou a conta de água. Pelo contrário, eu fiz tudo que eu fiz, primeiro que eu aprendi com o nosso prefeito, que gasto público é igual unha, você tem que cortar todo dia um pouco.
Então, eu aprendi a conter, né, a segurar, a diminuir os gastos e a investir o dinheiro aonde precisava. Então, o DEMAI, às vezes, fala só da parte da tarifação. Ah, o Bruno aumentou a conta de água. O exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vamos voltar lá em 2010. Vamos lá, 2010, há 10 anos atrás. Houve a recomposição? Houve 9,42. Está no site do DEMAI. Lá tem todas as recomposições que foram feitas ano a ano, seja qual for o diretor. Não está na mão do diretor, está na mão da legislação. Se não seguir a lei, a pena vem. E o que a gente fez? Como eu disse, é uma coisa que eu sempre briguei como vereador, entrei no DEMAI, conheci a realidade do DEMAI, e nós fizemos um projeto de tarifação. Eu trouxe um engenheiro, né, o engenheiro José Alberto Ribeiro de Carvalho, ele é um engenheiro especialista nessa área, em recursos hídricos, lá de Passos. Ele trabalhou na Copasa, um cara muito experiente, para fazer uma avaliação de como que a gente poderia alterar essa tarifação. Porque não é alterar o meu arbítrio, entendeu? A gente tem que alterar de uma maneira que não leve a empresa à falência. Porque, como eu disse, não é empresa privada, né? Eu não posso fazer o que eu quero, o DEMAI não é meu, é do povo. Se eu fazer com que a empresa entre no vermelho, eu posso ser preso, eu posso ser penalizado por crime de responsabilidade fiscal. Então, o que acontece? Nós apresentamos para a Câmara Municipal no dia 26/3 de 2019, inclusive foi uma audiência pública, né? Tem a filmagem da gente entregando os vereadores, mas é um projeto que não é tão simples, né? Precisa de... as comissões precisam, né, fazer audiência pública, é algo que vai interferir diretamente no bolso do consumidor. Então, tem que ser feito um estudo muito profundo. Prefeito, vice, vereador, diretor, não é uma coisa que depende só da gente, é uma coisa que precisa muito mais de técnica, né, de pareceres contábeis, né, de técnica, de pareceres mesmo, de como vai ser esse impacto orçamentário na receita corrente da empresa, do que necessariamente a vontade política. Então, é uma coisa que tem que conjugar, e junto com o cidadão, porque é um tema que a gente tem que tocar sim. É uma coisa que é plenamente palpável para a gente tocar e tentar uma solução, logicamente, dentro da lei de responsabilidade fiscal, para que nenhum daqueles que estejam envolvidos, né, nessa mudança sejam futuramente penalizados. Então, é muito boa essa colocação. Tem lá no site do DEMAI as tarifações ano a ano. Não foi uma coisa exclusiva, né, da minha direção, todas as direções que me antecederam fizeram, e se não modificar essa legislação, todas que me sucederem irão fazer essa recomposição da tarifa anual. Então, isso, e lógico, por exemplo, às vezes teve casos, no dia da audiência, foi muito interessante da audiência pública na Câmara, porque as pessoas levaram lá contas e falaram, olha, eu pagava 50 e minha conta veio 150. E daí, o que acontece? A gente, com o pessoal técnico, né, a gente, né, o DEMAI hoje faz uma inspeção na casa da pessoa. Então, o DEMAI vai até a casa da pessoa e auxilia o consumidor, diferente da Copasa, que não faz isso. A Copasa tanto faz, tanto fez. Né? Então, por exemplo, está tendo um problema de água, não existe milagre para alterar, né, o valor da água. Pelo contrário, o que acontece? Não é a tarifação. A tarifação é recomposta uma vez por ano. Pode ser outros fatores. Quais são os fatores? Só existe 3. Primeiro fator, né, pode ser, com certeza, 90% das ocorrências é esse, vazamento interno. E às vezes fala, não está vazando, mas não é só a descarga, não. É vazar, às vezes é um cano que abastece a caixa d'água, que está correndo no quintal, que está vazando. E aquilo lá pode alterar a conta drasticamente. Vazamento interno, uma das questões que 90% do ranking ocupa, né, a situação da família, às vezes aumentou a quantidade de pessoas na casa, às vezes a situação, as pessoas estão em casa e estão consumindo mais água, que é o consumo em si, e a terceira coisa que é o hidrômetro, né, que a gente tem equipamentos de alta qualidade para analisar, né, o hidrômetro das pessoas e verificar. E hoje, por exemplo, se você tem um problema de vazamento na sua casa, esse decreto, né, do DEMAI, o decreto 170A, ele possibilita, né, que o consumidor levando a questão do vazamento. Nós vamos fazer uma vistoria, aliás, o DEMAI vai fazer uma vistoria na casa da pessoa, vai apurar se existe realmente esse vazamento. Apurando o vazamento, vai ajudar a pessoa ainda, vai passar para a pessoa, olha, a tua alteração na conta é fruto desse vazamento. A pessoa vai fazer o serviço, lógico, o DEMAI não pode fazer esse serviço na residência da pessoa, né, o poder público não pode fazer essa atuação, então a pessoa faz o serviço, leva a nota para o DEMAI, e o DEMAI, esse decreto possibilita que volte a conta
dentro da média da pessoa. Então, é um benefício, né, que o cidadão tem hoje. Como tem um benefício também, por exemplo, se tem um problema no hidrômetro, troca o hidrômetro, o DEMAI, né, tem dentro de 6 meses que o hidrômetro novo vai ficar lá, o DEMAI vai te reembolsar os últimos 6 meses, né, daquele consumo alterado, se foi comprovado que era o hidrômetro. Então, tem vários benefícios, várias coisas que a gente criou, inclusive, a gente criou um sistema eletrônico que hoje quando vai fazer a leitura da pessoa, é simultânea a leitura. Então, faz a leitura e já emite a conta na hora. E daí, com a emissão da conta, a gente criou uma linha de comando no sistema, que o que acontece? Ele faz o efeito preventivo ao consumidor. Então, por exemplo, se houve uma alteração de consumo em 30% da média normal da pessoa, o que vai acontecer? A conta não vai ser emitida para a pessoa, vai ser deixada uma notificação para o usuário comparecer até a sede do DEMAI para agendar uma vistoria na casa dele, né, para verificar o que está procedendo dentro da residência dele, né, o DEMAI poder auxiliar. Então, tem muitos mecanismos que a gente criou para poder solucionar essas questões em parceria com o consumidor, que foi criado lá no DEMAI para trazer essa solução para o consumidor. Ainda em relação ao DEMAI, uma outra reclamação que as pessoas fazem ou faziam era em relação à tarifa de esgoto, né, do tratamento de esgoto. Mas a gente sabe que em Ouro Fino não há tratamento de esgoto, né? E por que é cobrado uma tarifa se não há o tratamento? Então, o que acontece? Volto a dizer, questão legal, né? A lei que criou o DEMAI, que quando saiu do SAAI para o DEMAI, essa lei 1557 de 92, ela criou o departamento autônomo. E nessa lei, que foi feita há mais de 30 anos atrás, quase 30 anos atrás, o que acontece? Nessa lei, essas bases da tarifação foram criadas junto com a criação do departamento autônomo. Então, não foi uma criação minha, que às vezes fala, o Bruno criou a tarifa de esgoto. Ela sempre existiu. E o que acontece? Essa tarifa ela foi criada com a ideia de coleta e afastamento. Não existe tratamento, isso é algo que tem que ser realmente trabalhado, né, e é caro. Eu adianto para vocês, na minha gestão, a gente tinha já um projeto que veio do meu antecessor, e a gente atualizou ele, um projeto para poder fazer o tratamento de esgoto. Quando a gente atualizou, estava quase 30 milhões de reais para tratar o esgoto na nossa cidade. Então, mas convenhamos que, apesar do valor ser realmente alto, é uma questão de primeira necessidade, né? Porque saúde pública, né? Saneamento básico já diz o nome, é básico. Se não existe, então não está fazendo nem o básico. Então você pretende viabilizar isso. Dar início. Uma coisa legal hoje, uma notícia bem legal. Hoje foi aprovado o marco, né, do saneamento básico. O Bolsonaro sancionou aquele projeto, que ele amplia, né, a questão do saneamento básico no Brasil. Hoje ele sancionou, teve alguns vetos, mas o que é a ideia desse projeto? Por exemplo, os municípios do Brasil inteiro, porque o esgoto, o tratamento do esgoto é mínimo. No Brasil, nem o tratamento de água não tem no país inteiro. A percentual de locais que não tem nem um saneamento básico de água potável é enorme. Então, o que acontece? Com esse projeto que foi aprovado, que virou lei agora, lógico, pode ser que esses vetos sejam derrubados. Então, por enquanto está nessa tramitação, mas, por exemplo, com esse marco agora do saneamento básico, vai expandir para que empresas, né, privadas possam assumir o esgoto, por exemplo, da cidade. Né? Vai expandir para que as empresas privadas elas possam fazer esse serviço para a cidade. O que acontece? É uma quantidade muito grande de verba que demanda, né, quase 30 milhões, e o esgoto não é tão simples. É algo essencial, com certeza, porque o DEMAI tinha inúmeras chamadas, da parte de esgoto lá, por conta que, né, as redes de esgoto, elas entopem, tem uma coisa que não é conhecido, às vezes para as pessoas que o leigo não conhece essa história, mas, por exemplo, as redes de esgoto antigamente não eram feitas com um cano de tecnologia PVC, ocre, PAD, pelo contrário, era feita de barro. Então, grande parte da nossa rede de esgoto de Ouro Fino é de barro. E o barro, com o tempo, ele dissolve. Então, a gente tem um problema muito grande que eu enfrentei enquanto diretor, da questão do tratamento, do abastecimento de água, e temos essa questão da manutenção da rede que já existe de esgoto, porém não é tratada. Então, o que a gente tem que fazer?
viabilizar políticas públicas para conseguir verbas. Nós já temos o projeto executivo, temos a planilha orçamentária, né, tem toda a planilha de execução, só precisa da verba em si. Né? Então, a gente precisa conseguir trazer essa verba para a cidade para a gente começar fazendo interceptação, né? Vai fazer os interceptadores nas calhas dos rios e levar para uma estação de tratamento central, que o projeto hoje é de uma estação de tratamento convencional, uma ET central, para haver o tratamento. É algo realmente muito sério e a gente pretende, né, com certeza, bater nessa questão, porque é fundamental. Esgoto tratado, né, é algo fundamental e não pode ser feito, né, como eu disse para vocês, é algo muito complexo, que não pode ser feito, né, simplesmente, eu vou tratar um bairro e vou começar tratando o bairro X. Daí o que vai acontecer? O bairro X que é tratado, ele vai jogar água limpa no rio, né, poluído, não vai adiantar nada, você vai chover no molhado. Ou se trata tudo, ou não se trata nada. Então, não adianta você fazer um tratamento específico e jogar, e olha para você ver o tamanho do problema. Porque, às vezes, o município que antecede a gente não trata. Então, ele joga, às vezes, num rio que é abastecimento, né, do nosso município, que serve de abastecimento do nosso município. Então, isso daí é um problema realmente muito sério. É que a gente precisa verificar, né, e buscar políticas públicas que possibilitem, né, a realidade desse tratamento de esgoto em Ouro Fino. Tem uma pergunta aqui do Alex Spezzi, que ele fala de uma questão que eu não tinha pensado aqui para perguntar, mas faz todo sentido. A atual gestão, ela fez muitas obras, isso a gente não pode deixar de reconhecer, mas muitas dessas obras, elas tiveram problemas, né, logo que inauguraram, ou até antes de inaugurar, elas já precisaram sofrer manutenção, né? Por exemplo, o asfaltamento, a rodoviária, enfim, a ponte, né, que caiu e tal. Então, assim, o que você acha que aconteceu para que essas obras novas, ou às vezes nem inauguradas, já tivessem problemas tão cedo, assim? Foi um problema de material mal utilizado, de baixa qualidade, a empresa contratada que não prestou o serviço que deveria, a prefeitura que não fiscalizou como deveria? Ô, Neuber, eu quero fazer um complemento rapidinho nessa pergunta, Tá. porque a gente recebeu aqui no nosso WhatsApp uma pergunta que tem muito a ver com isso. Uma estudante de engenharia de alimentos está perguntando para a gente por que o frigorífico parou a obra, não está pronta ainda, fizeram lá toda a estrutura, mas não começou a construção, e ela, como uma estudante de engenharia de alimentos, poderia ser uma oportunidade de emprego para ela aqui em Ouro Fino, e sendo assim, ela precisaria sair de Ouro Fino para procurar uma oportunidade. Então, fazendo aí um complemento dessa pergunta, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre o frigorífico, por que parou, se você é eleito, você tem a intenção de continuar a obra? Vou responder primeiro a do Neuber. Daí eu já passo essa do frigorífico. Até antes de responder a pergunta do Neuber, é importante a gente colocar aqui, por exemplo, hoje paga pela coleta e o afastamento do esgoto. Mas um dado interessante que no Brasil, aproximadamente 100 milhões de pessoas não tem nem a coleta e afastamento. É muito precário. Então, o nosso país precisa evoluir muito, né? Lógico, a gente precisa trabalhar bastante nessa área. Voltando às obras, foi colocado que algumas obras tiveram problemas. O que acontece? A legislação, a Lei 8666, que é a Lei de Licitações, ela coloca algumas sanções, né, para aqueles que fazem obras, né, que, porventura, né, a obra não dê aquela qualidade que foi solicitado no projeto licitatório. Então, o que acontece? Realmente teve problemas, né, na rodoviária, a prefeitura acionou, né, judicialmente a empresa veio e arrumou esse defeito. Não era um defeito aparente, né, fez a rodoviária e depois de um certo tempo apareceu o problema. E o que acontece? A empresa que fez, ela tem que dar garantia. Assim como no setor privado, né, que existe o Código de Defesa do Consumidor, que tem que garantir para a pessoa que a obra seja concluída dos melhores padrões possíveis e tem aquela garantia do consumidor, se precisar acionar judicialmente essa empresa para refazer uma coisa que não foi bem feita, vai acontecer. E a mesma coisa no setor público. Infelizmente, infelizmente e felizmente também, porque tem um lado bom da licitação, porque o que acontece? A licitação, a lei de licitações, ela veio justamente
para poder coibir, né, a ação livre e solta do agente público. Então, o que acontece? Hoje tem que ser feito licitação para tudo, é obrigatório. E aqui em Ouro Fino se faz os pregões, né, que é a licitação na sua modalidade mais transparente possível, onde tem o objeto da licitação, né, é feito a divulgação disso daí, tem todos os trâmites, né, que eu não vou explicar porque é muito detalhado como é que funciona, e as empresas vêm concorrer, vêm participar ali do pregão. E daí pode vir empresa de qualquer lugar do Brasil. Né? A gente adoraria, por exemplo, que fosse uma empresa de Ouro Fino, né, que fizesse as obras, né, para poder... É muito mais fácil a gente cobrar a pessoa morando aqui. Mas tem, infelizmente, tem brasileiros, né, pessoas, né, empresários mal intencionados, donos de construtoras e de empresas que vêm, participa de uma licitação, ganha a licitação, né, tem o objeto da licitação, ele cumpre, mas depois de um certo tempo apresenta o problema. Daí o que a prefeitura faz? Ela aciona, né, aciona imediatamente dentro da lei para que essa empresa venha e corrija o problema, né, sob as penas legais. Ainda existe muita burocracia. Infelizmente, o Brasil precisa modificar a legislação. Isso é urgente. A gente precisa modificar as formas que são feitas as legislações brasileiras, que é com excesso de burocracia, aonde não deve ser, e com baixa burocracia onde deve ter. Então, tem mecanismos... Mas você não acha que, antes de dar o problema, a prefeitura, o órgão competente, não deveria fiscalizar a execução dessa obra para que ela fosse bem feita, com os materiais que foi estipulado de fazer e que fosse executado corretamente? O nosso vice-prefeito é um engenheiro, né, Henrique Wolff, não poderia, então, fiscalizar melhor a execução dessas obras para que esses problemas não aparecessem depois, né, já antes da obra terminar, já fosse corrigido? Então, o que acontece? É feito um acompanhamento, existe uma comissão, né, acompanha, tem, né, como você disse, que é engenheiro, então é acompanhada essas obras, são acompanhadas, aliás, né? Só que nem sempre os problemas eles aparecem no decorrer da obra. Então, às vezes, está fazendo a obra, né, entregou a obra, está dentro dos padrões, está dentro dos conformes, né? Tanto é que são liberados por etapas. Por exemplo, obras de construção de imóveis, né, como a rodoviária que foi citada, são etapas que são liberadas, né? Conclui a etapa, vai fazer a fiscalização, faz a conferência e paga a empresa. Então, entregou a obra, tem que estar dentro dos conformes, mas nem sempre esses problemas, eles aparecem no decorrer da obra, né? Às vezes eles aparecem de maneira posterior, né? Um vício que até no direito, né, na parte privada, é chamado de vício oculto, né? Um vício redibitório. Então, há esse vício oculto, a gente descobrindo, né, que houve essa colocação errônea ali de determinada essa mão de obra que foi feita de uma maneira incorreta, né, ou um produto ali que talvez, né, não teve aquela duração que a lei, né, que o processo licitatório garantia que tivesse, né, e daí é feito o acionamento judicial. Né. Primeiro administrativo, o acionamento administrativo da empresa, a gente notifica, né, você tem que ter um prazo de tantos dias para você vir aqui e consertar. Se não fizer, é feito um acionamento judicial. Mas volto a dizer, a lei precisa mudar muita coisa, porque precisa de mais mecanismos de punir essas pessoas, essas empresas que vêm com má intenção de fazer a obra. Porque isso a gente não escolhe, não fica a critério do prefeito ou de quem está licitando escolher. Eu acho que o que ficou muito evidente aqui em Ouro Fino foi que aconteceu com muitas obras, né? Eu não sei se foi a mesma empresa que fez todas essas obras, mas aconteceu, foi recorrente, né? Foram várias obras com problemas, asfalto que durava muito pouco. A gente tem asfalto ou calçamento em Ouro Fino que tem mais de 100 anos, né? E estão aí até hoje, e você vê, às vezes, um calçamento ou um asfaltamento mais recente e que dura muito pouco, né? Então, parece que a qualidade de antigamente era melhor do que as de hoje. Então, é algo que eu acho que a próxima gestão precisa ser mais cuidadosa nesse aspecto. Falando um pouquinho agora da saúde, né, que é algo também muito importante, Ouro Fino, você falou, tem agora o novo pronto atendimento ali no hospital, mas muita gente reclama ainda, né, da saúde pública que está a cargo do município. Como, por exemplo, pessoas que às vezes precisam de um raio-x e não tem o raio-x aqui em Ouro Fino para tirar. É algo básico também, que
que parece que tem o aparelho, mas o aparelho não funciona. Como é que você vê essa questão da saúde em Ouro Fino, que ainda deixa a desejar? Então, a saúde com certeza merece atenção. Inclusive, eu tive visitando, né, o hospital, visitando o que foi feito na Santa Casa de Misericórdia, que às vezes as pessoas confundem a Santa Casa, né, é da prefeitura, não é? A prefeitura é parceira da Santa Casa, doou um arco cirúrgico recente, um arco cirúrgico com um equipamento extremamente caro, né, que é bastante profícuo na atuação ali do pronto atendimento, das pessoas que chegam em situação de emergência, precisa fazer uma cirurgia de média complexidade, tem esse arco para fazer. A saúde é algo muito caro, né, que custa caro e realmente precisa de contínuo investimento, assim como o saneamento básico que eu disse. Por exemplo, tem a questão da hemodiálise, que eu cito aqui. O pessoal, às vezes, sai para grandes centros para fazer hemodiálise. Então, a gente tem que estudar, né, maneiras de possibilitar, por exemplo, por que não, né, criar um espaço para se fazer hemodiálise em Ouro Fino, né, um jeito de aprimorar, né, a saúde, de maneira que dê, né, um atendimento, né, cada vez melhor ao cidadão, que consiga fazer com que ele seja cada vez melhor atendido, né, e que satisfaça as necessidades do cidadão. A saúde é muito complexa, né, não é a minha área, mas é lógico, como eu disse, a minha ideia de governo é trabalhar com pessoas técnicas, né, inclusive o doutor Maurício, que é médico nessa área, e muito foi feito, porque na época não tinha nem, na época da transição do antigo prefeito para o atual, nem pronto atendimento tinha, né, então hoje o doutor fez uma revitalização, né, hoje criou-se um pronto atendimento, uma unidade de pronto atendimento, né, uma UPA, né, que é o nome, e daí o que acontece? Tem a saúde dos bairros, né? Foi feito um grande investimento nas unidades de saúde dos bairros, dos UBSs, né? Então, a saúde é muito complexa, não só a saúde ali da questão do pronto atendimento, mas essa parceria contínua com a Santa Casa. Então, a ideia nossa é conversar, aprimorar, né, fazer com que as pessoas, né, elas consigam, né, satisfazer, né, essa questão que é uma necessidade muito básica e é muito caro. Tem pessoas que a gente sabe que não tem condições nenhuma de pagar um médico particular, tanto é que tem hoje a policlínica, especialidade que o Dr. Maurício desenvolveu, né? Mas, como eu disse, é um processo de continuidade, a gente precisa avançar, com certeza, porque eu vou fazer um pouco, o próximo prefeito vai fazer um pouco, né? Eu não posso dizer, eu não posso ser, né, não posso ser a ponto de dizer que eu vou resolver a saúde do município. Não, a saúde é uma continuidade, é um investimento contínuo, é caro e precisa de muita mão de obra técnica especializada, precisa de muito conhecimento. E a ideia é justamente trabalhar com essas pessoas da área que conhecem, buscando aprimoramento. Volto a dizer, por exemplo, a questão da hemodiálise. A hemodiálise seria excelente se tivesse aqui em Ouro Fino, para evitar que as pessoas, que a gente sabe da dificuldade, às vezes a pessoa vai um grande centro, porque não tem aqui ainda, né, o nosso hospital, ele não tem referência nesse assunto, né, ele é de média complexidade e não atua nessa área, então a pessoa às vezes se desloca para uma cidade, né, longe daqui e tem que ir em jejum, tem todo aquele, né, a pessoa tem que estar em jejum para poder, né, fazer hemodiálise, e às vezes sai e tem outras pessoas que às vezes tem que ali, dependendo da situação, esperar, então é complicado. Realmente é uma questão bastante delicada que a gente precisa dar continuidade no trabalho, nunca pode parar. A saúde, ela tem essa necessidade de muito investimento, muita continuidade e muita competência técnica ali, contar com pessoas que entendem dos procedimentos, né, que adotam, porque existem vários protocolos médicos que têm que ser seguidos, né, no atendimento, no pronto atendimento, né, nessa necessidade de primeira mão. Então, é algo muito técnico que a gente, com certeza, precisa, né, precisa continuar esse serviço que foi desenvolvido, né, sempre buscando inovações, buscando parcerias público-privadas, né, sempre tem que trabalhar nessa área, porque é uma área de primeira necessidade do cidadão, das pessoas mais necessitadas, principalmente. E eu Só vejo ali a esclarecer Santa aqui, Casa como um grande só um potencial minutinho. para isso. Sim, com Esclarecer para o certeza. pessoal que está perguntando aqui, Tá. sobre turismo e sobre geração de emprego, você que entrou na live agora, nós já falamos sobre isso, e aí quando terminar a live, se você quiser assistir o vídeo todo, lá no começo, você vai ver, o Bruno falou de geração de emprego,
falou de turismo, falou de um monte de coisas que se você entrou agora, você não viu. Mas pode continuar, Guilherme. Então, em relação à Santa Casa aqui de Ouro Fino, a gente vê que tem uma estrutura muito grande, e a gente vê que a Santa Casa é possível trazer todos esses serviços para cá, sem precisar que o Ouro Finense tenha que se deslocar até Pouso Alegre, tenha que se deslocar até Campinas. Então, falta um pouquinho ali, um pouco de investimento, de conversa ali, para ver se a gente consegue trazer para cá esse serviço de hemodiálise, que é o mais importante, que o maior número de pessoas aqui de Ouro Fino saem daqui da cidade todo dia às 5 horas da manhã para fazer hemodiálise em outra cidade, aí encara trânsito, toda aquela canseira para voltar para casa. Então, isso é muito necessário aqui na cidade. A gente tem uma grande estrutura ali na Santa Casa. E uma outra coisa os internautas estão cobrando no WhatsApp, que você esqueceu de comentar sobre o frigorífico, que é uma parte de geração de emprego. Se você puder primeiro falar sobre a Santa Casa de Ouro Fino, sobre a estrutura, depois falar sobre o frigorífico, vai ser bastante legal para os internautas aqui. Claro, opa, tem bastante coisa que a gente quer falar, né? Tem muita tem coisa. Muito assunto aqui. Não vai caber tudo aqui, gente. Não vai caber, não. Tem que fazer mais live. Não dá para falar tudo. Tem que fazer mais. Como eu disse, eu visitei a Santa Casa e a gente que não... Né, eu confesso que eu não imaginava o tamanho que está aquilo ali. É uma coisa de louco. Eu até falo para as pessoas, é bom ir lá visitar, ver o trabalho, a maternidade que foi refeita, e tudo isso com parceria do município, né, que é muito dinheiro. Só a Santa Casa sozinha não consegue fazer isso aí. O município, ele ajuda de diversas formas, paga a conta de luz, faz inúmeros investimentos, inúmeras parcerias, além de tomar conta das UBS, UPA. Então, é muito grande a quantidade de dinheiro que demanda perto daquilo que nos é enviado aqui por FPM e por recursos, né, emendas e outros recursos. Então, a Santa Casa, hoje a gente pode ver, para vocês verem, eu não sei se vocês conhecem o Centro Cirúrgico Dr. Geraldo Alves Coutinho, espetacular. Né? No Centro Cirúrgico, hoje a gente vê um centro cirúrgico bem preparado, apto para fazer cirurgias de média complexidade, e conta hoje com o arco cirúrgico, né, que é um equipamento extremamente caro, que foi doado pela Prefeitura à Santa Casa. Então, precisa dessa continuidade. São aparelhos muito caros, né? São tudo que envolve saúde, envolve muito custo, envolve muito dinheiro, muito investimento e muita complexidade técnica. Então, tem que dar continuidade. E as pessoas, é bom conhecer essa estrutura que é fantástica. Realmente dá para se fazer muita coisa, dá para se aproveitar de maneira muito mais otimizada, mas está sendo feito, né? O trabalho não está parado, não. A gente está vendo a atuação nítida da Prefeitura e da Santa Casa lá, numa parceria bem legal para a população. Que isso renda mais frutos cada vez mais, porque a gente vai investir também. Essa é a nossa pretensão. Agora, no frigorífico, né, respondendo, que acontece? É que nós mais recebemos aqui. Porque senão volta daí, o que acontece? O frigorífico, até quando foi feito a doação, eu era vereador do projeto que foi feito a doação da área para chegar ao frigorífico em Ouro Fino. Hoje eu confesso que eu não tenho conhecimento de como está a situação, né, o que está acontecendo hoje, né, nessa questão em particular ali do frigorífico, mas eu sei que a Procuradoria do município tem atuado, não sei o motivo da empresa não ter se instalado, né, não sei se pela crise, não sei qual é o motivo, entendeu? Não estou por dentro, confesso para vocês que essa parte eu não estou por dentro, mas com certeza eu tenho conhecimento que está havendo uma atuação da Procuradoria do município, né, nessa parte legal para poder fazer com que isso se torne uma realidade. E como vocês disseram, é o anseio, né? A população precisa de emprego, a situação, né, demanda emprego para as pessoas e a gente precisa. Mas, com certeza, está sendo feito. Inclusive, não é só o frigorífico que não foi para frente até agora, né? A outra fábrica ali onde era a Vironda, que também ficou de gerar empregos, e até hoje não gerou 0 empregos, né? Onde que eles falaram que é a Motorola, né? Alguma coisa assim, né? A Dinalf. Dinalf, é isso mesmo. Isso. O que acontece? Eu não, volto a dizer, eu não estou muito por dentro dessa questão jurídica, o que está sendo feito, né, para poder fazer com que essa empresa, né, eu não sei como foi firmado, ali eu não estava, eu não posso dizer que eu não era vereador nessa época da Dinalf. Mas eu tenho certeza que está sendo feito todas as medidas, né, porque o município, a atuação do prefeito, vou dizer, é muito séria, né, então o município está utilizando os seus mecanismos legais, com certeza, para resolver essa questão e dar um resultado para a população.
Muito bom. Certo. Você quer fazer alguma pergunta, Guilherme? Então, tem outra pergunta aqui que até eu ia fazer, mas eu vou, aqui um leitor nosso, ele quer saber de você, Bruno. Você foi o vereador mais novo eleito aqui na Câmara de Ouro Fino, né? Você foi eleito com 22 anos e com 23 você assumiu. Ele está perguntando aqui para a gente por que você, com 22 anos, tão novo, resolveu entrar na vida política em Ouro Fino. Então, o que acontece? A gente sonha com uma cidade melhor, com um país melhor, e eu sempre fui, né, o pessoal que conhece, até esses dias eu estava conversando com uma ex-diretora do Coronel Paiva, a dona Rita, ela até comentou comigo, o Neuber estudou comigo, ele sabe também. Nós estudamos de primeira, acho que é a primeira... A gente da primeira à quarta série. Primeira à quarta série na escola normal. Nós somos colegas de sala. Eu sempre gostei, além de desenhar. Daí acontece. E desenhava bem, inclusive. Modéstia à parte, eu desenhava bem. E esses dias eu estava conversando, coincidência, que lógico, como eu disse, eu estou procurando, né, pessoas técnicas, né, com informações técnicas muito capacitadas, como a dona Rita, lá do Coronel Paiva, pessoa extremamente conhecida, para poder elaborar esse projeto na prefeitura, né, no setor especificamente de educação. E ela falou para mim, Bruno, olha para você ver, eu estava lembrando de você, quando você colocou, né, reafirmou a sua pré-candidatura, quando eu precisei de alguém, né, algum aluno que se oferecesse para ficar na feira de ciências, lá no centro pastoral, de livre e espontânea vontade, você se ofereceu. Então, eu não sei, acho que é alguma coisa que essa vontade de fazer alguma coisa, de modificar o espaço que eu vivo, foi alguma coisa que é muito nossa, assim, no caso, é uma coisa que eu sempre quis, né, uma coisa que eu sempre tive esse desejo de fazer pelo bem público, ou de alguma maneira ajudar a comunidade. Então, não necessariamente como vereador, mas surgiu a oportunidade e foi colocada a oportunidade com uma pessoa extremamente boa, uma pessoa que eu tenho muito carinho, né, me colocou essa oportunidade de eu ser vereador, de eu poder entrar na vida pública, e eu, a princípio, lógico, eu assustei, né, falando, nossa, eu queria ajudar meu município, mas nunca pensei, assim, literalmente, como vereador. Eu estava até no último ano de faculdade, tinha TCC para fazer, então, mas eu abracei. Eu sou assim, tem 3 coisas que não voltam na vida: a flecha lançada, a palavra falada e a oportunidade perdida. Então, passou a oportunidade na minha frente, eu agarrei, né? Agarrei e me tornei vereador. E hoje eu posso dizer que a vida pública é algo maravilhoso. Você pode fazer pela sua comunidade, você pode, né, auxiliar as pessoas, porque o político, né, o poder público, ele existe especialmente para as pessoas mais carentes, inclusive para as pessoas mais carentes, especialmente, né, porque essas pessoas precisam, né, da atuação profícua do poder público. O poder público andando com as contas em dia, fazendo pelas pessoas, mantendo uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, isso tudo é necessário. Então, hoje eu confesso que eu gosto muito, sou apaixonado pelo poder público, né, pelo munus público, né, que a gente diz, né, por esse encargo de fazer pelo público, né. Volto a dizer, não precisa ser necessariamente você estar no poder público, você fazer pelo público, né. Você pode auxiliar de inúmeras formas, né, pode participar de um grupo, de uma comunidade, né, auxiliar as pessoas de alguma maneira, mas enfim, eu optei, né, estou no poder público, fui vereador, fui presidente de Câmara, fui diretor do DEMAI, e hoje eu tenho certeza que eu consigo colaborar com as minhas ideias e sempre em parceria com a comunidade, a gente trabalhar no sentido de ver a nossa cidade cada vez melhor. Né? Todo mundo que morou, que o Neuber hoje está fora de Ouro Fino, mas tem certeza que tem aquele amor pela cidade. Né? O lugar, o cantinho que a gente nasce, que a gente cresce, que a gente se desenvolve, a gente nunca esquece. Então, a gente tem muito carinho pela cidade e quer ver ela, né, uma cidade nossa, uma potência. Então, a ideia é essa, é transformar a nossa cidade, fazer o que for possível para Ouro Fino chegar cada vez mais longe. E as pessoas, consequentemente, vão junto, né? O cidadão, ele mora na cidade, né? Então, cada vez mais, a cidade estando melhor, todo mundo vai se beneficiar com isso. Mas na época ali, você com 22 anos, ainda moleque, né? Assim como eu, estou com 24 hoje, você é um moleque. Na época ali, você contou com muita ajuda do seu pai para se eleger? Porque a gente sabe que seu pai é uma pessoa bem conhecida aqui no Fino,
E na época, como você era um moleque, provavelmente você estava finalizando a faculdade, teu pai deve ter sido um ponto crucial para você ter se elegido, né? Com certeza. Inclusive, na primeira eleição eu coloquei Bruno Zucarelli, filho do Pai Albinha. Né, que Ele ia com você, eu ninguém lembro, sabia, ele né? ia com o Bruno de porta em porta para É. pedir voto. Então, meu pai, meus dois pais, né, que eu costumo dizer, meu pai e meu segundo pai, que eu tenho uma pessoa muito próxima de mim, que é uma pessoa que eu guardo muito carinho. Então, a gente foi junto, a gente abraçou a ideia, era Bruno Zucarelli, filho do Pai Albinha. Até meu pai brinca o seguinte, ele fala que no segundo mandato, né, graças a Deus eu tive a graça de Deus de ser agraciado como o primeiro colocado, meu pai falou, agora você vai colocar Bruno Zucarelli... Pai Albinha é pai do Bruno. Pai do Bruno, justamente. Justamente. Então, isso é uma lembrança muito boa. Nossa, é muito bom. Essa lembrança aí é muito boa e serve de exemplo para os meninos novos aí que Com tem certeza. vontade de entrar na vida pública. Você é um grande exemplo para esses moleques aí, para as meninas também que têm interesse em colaborar com o município, porque hoje em dia é muito difícil você ver um jovem de 22, 23 anos se interessar pela vida pública. Até porque tanta coisa que a gente vê aí na imprensa, né, de coisa errada na vida pública, hoje a garotada aí pretende fugir disso, não quer se vincular a isso, mas isso é um grande exemplo que dá para ser novo e dá para já colaborar com o município de alguma forma. Com certeza, não precisa, eu não tenho, minha família, ninguém é político, ninguém nunca foi político, isso daí, qualquer um pode colaborar, sim, principalmente a juventude. Se a gente quer mudar o nosso país, a gente tem que primeiro começar mudando a nossa cidade, a nossa conduta dentro de casa, tudo. Não adianta, porque às vezes as pessoas, até tem um ditado muito legal, que às vezes as pessoas falam assim, ó, todo mundo quer um mundo melhor para os seus filhos, mas ninguém pensa em filhos melhores para o mundo, né? Porque a gente tem que pensar justamente nisso, qual é o nosso papel na sociedade. Inclusive a Câmara, quando eu fui vereador, teve o projeto Parlamento Jovem, que eu fiz parte, né, o Parlamento Mirim, porque a ideia é essa, é trazer essa moçada, esse pessoal tem que entender, a moçada nova aí, que está me escutando, menino, menina, né, vem participar junto do poder público. Vem junto, porque o poder público nada mais é do que isso, uma construção, né, entre cidadãos, né? A gente precisa dessas ideias das pessoas e, às vezes, as pessoas, esses jovens entrem literalmente no mundo político, né? Entrem num cargo eletivo, por exemplo. Então, as eleições estão aí, é o momento oportuno, né, dessa juventude, né, encarar esse desafio e vai ver que é uma coisa satisfatória, né? Entrando nesse intuito de fazer algo pela cidade, é satisfatório, não tem o que paga. Então, é uma coisa assim, uma experiência de vida que eu não tenho como descrever. Meus 2 mandatos de vereador, minha passagem pelo DEMAI, volto a dizer, não tem apego, né? Lógico, estou tentando ser, sou pré-candidato, pretendo ser o prefeito, se assim for da vontade da população e de Deus, principalmente, porque às vezes é plano nosso, mas não é plano de Deus, não adianta nada. Mas, enfim, eu vou continuar como cidadão colaborando, mas é importante que os jovens, né, despertem para esse mundo público, né, literalmente ligado ali à política. Tem uma pergunta aqui, Evaldo Barbosa Alvarenga. Gostaria que o Bruno esclarecesse a respeito da reforma no escritório dele. Quando houve a reforma, estava trabalhando os funcionários do DEMAI, e foi uma grande reforma porque a casa está bem deteriorada, alguma coisa assim. Perguntei para os comerciantes verificar. Pelo que eu entendi, ela quis dizer que a obra no seu escritório foi feita pelos funcionários do DEMAI e com material do DEMAI. E ela queria que você esclarecesse isso. Como eu disse, é ele, né? Evaldo, né? Então, o que acontece? Quando você está no poder público, você fica exposto, né? Você vira telhado de vidro. Então, tudo que você faz é questionado pelo cidadão. E a gente, como vive numa democracia, a gente que é agente político, no caso eu fui, né? Passei pelo poder público, a gente com certeza deve essa satisfação para os munícipes. Por exemplo, meu escritório, ele ficava no final da João Pinheiro, 279, até é importante ele colocar isso daí, porque às vezes tem um comentário maldoso, né? Tem aquela, como a gente é figura pública, fica exposto, então vem calúnia, vem um monte de coisa. Então, o que incumbe a gente é explicar a verdade. Mudei para o escritório aqui, João Pinheiro 49, por quê? Porque hoje eu trabalho com imobiliária, né? A gente tem imobiliária, tem uma corretora de seguros,
né, não trabalha só com advocacia, então a gente precisou dessa necessidade de expansão, a gente atende, né, na minha vida privada, que eu estou dizendo aqui, a gente atende empresas, né, o meu escritório, ele é um escritório também empresarial, então eu atuo em vários setores, e a casa aqui eu já tinha alugado no passado, essa casa eu sou muito amigo do dono, já tinha alugado e voltei para cá, porque o que acontece? Senti a necessidade de vir mais para o centro, né? Essa rua, ela transformou na rua dos advogados, e daí o que acontece? Eu fiquei eu era o último advogado da rua, eu falei, não, eu preciso, né, voltar mais ao centro, que na questão financeira, de negócio, eu entendo que isso, essa colocação num lugar mais estratégico vai ser melhor para mim, na minha vida financeira particular. Fiz a reforma, né, porque a casa era uma casa muito antiga, estava precisando de uma reforma, e realmente, depois do expediente, né, não foi durante o expediente do DEMAI, depois do expediente, eu contratei, lá no DEMAI, eu fiz inúmeras obras e contratei mão de obra local para fazer essas obras. E aqui no meu escritório, eu conheço os pedreiros, sei do serviço deles no DEMAI, e contratei pedreiros que são do DEMAI, né, para trabalhar para mim na minha vida privada, com o meu dinheiro, ninguém pagou, não foi DEMAI que pagou. Eu tenho, o Evaldo, se quiser, passa aqui no meu escritório, na João Pinheiro 49, centro de Ouro Fino, em frente a Pão de Açúcar. Eu mostro para você e para quem quiser as notas, tem as notas de tudo que foi gasto, desde aluguel de andaime até notas que eu comprei no Rubens Cividade, na Madeireira São José, né, quem quiser ir lá no Rubens e-mail, eu deixo aberto. Como eu disse, como você vira, né, como você está na vida pública, tudo seu passa a ser público, entre aspas, né? Então, eu devo satisfações, com certeza, né? E para mim é ótimo colocando isso daí, porque às vezes achou, né, eu tive a impressão que o Bruno usou do dinheiro do DEMAI. Não foi dinheiro do DEMAI, foi pedreiro do DEMAI, paguei os pedreiros do DEMAI, que são ótimos, quem quiser contratar eles, são ótimos, Geninho, né, os baianos, gente de primeira para trabalhar, fez obras no DEMAI excelentes, muita qualidade, tem muita expertise no assunto. Quem quiser contratar, eu sou o primeiro a indicar. Então, eles fizeram realmente depois do horário do expediente e eu paguei com o meu dinheiro de advogado, que eu não sou, não dependo só de... Né, o poder público, para mim, na verdade, é um ideal de vida. Não vivo de poder público. Não vivo. Se eu não for prefeito, eu não vou morrer de fome. Pode ter certeza. Graças a Deus, eu me garanto. Né? Graças a Deus, né, para trabalhar, não tem tempo ruim para me trabalhar. Eu trabalho do que for preciso. Na minha vida, não nasci rico, né? Eu venho de família humilde, consegui tudo que eu consegui com o meu suor, com meus braços. Ninguém nunca bateu na minha porta para dar alguma coisa para mim. Então, é isso aí. A minha vida é assim. Tiver dúvida, Evaldo, passa aqui no escritório, eu mostro para você as notas e indico os pedreiros, que são bons, viu? Pode fazer na tua casa lá, que eu te garanto. Eu assino embaixo. Valeu! As notas fiscais é muito importante hoje em dia para provar. Importante. Às vezes a gente não tem essa maldade, né? Porque o que acontece? Depois disso, realmente a gente pensa assim, puxa, né? Porque às vezes o cara veio trabalhar, o cara saiu do serviço, depois do serviço quer ganhar um dinheirinho extra. E veio com a camisa, né? Não deu tempo dele pôr a camisa. Né? Eu não atinei, porque o que acontece? Geralmente, quando a gente é desonesto, a gente acha que todo mundo é desonesto. Então, eu não atinei para isso daí, eu falei, nem, porque para mim eu estou pagando, é meu dinheiro, eu faço o que eu quiser, eu invisto onde eu quiser, né? E daí eu nem pensei nisso daí, então com certeza houve essa ligação. Mas do mesmo jeito que ele falou, às vezes muita gente pode ter visto, e ótima colocação. É o momento de eu esclarecer isso daí. E tudo mais que for preciso eu esclarecer, eu estou aqui à disposição. A gente já está caminhando aí para quase 2 horas de live, né? Se a gente fosse abordar todos os assuntos que a gente tem, teria que ficar aqui horas a fio, né? Teve algum assunto que nós não falamos que você gostaria de falar para a gente encerrar? E num próximo momento, quando você tiver... que a gente tiver oficializado, né, quem será o candidato apoiado pelo Maurício, se for você, nós faremos uma outra live para a gente, aí sim com os candidatos, né, mas se a gente deixou de perguntar alguma coisa que você gostaria de ter falado, pode falar. Tem uma parte importante aqui ó, que a gente até recebeu de um cara que é muito influente aqui no esporte de Ouro Fino, o Lampaiva.
A gente sabe que hoje o esporte de ouro fino caminha um pouco devagar. Eu jogo na seleção de ouro fino, eu joguei bola com ouro fino minha vida inteira. Aí o Luan Paiva perguntou se você pretende, se você tem um projeto grande para o esporte aqui em Ouro Fino, tanto futebol, voleibol, handebol. Porque aqui em Ouro Fino já foi muito grande, eu vivi toda a época aqui, desde os meus 6 anos eu jogo futebol aqui. Então eu vi todo o crescimento e vi depois que deu aquela caída. Então acho que seria importante você falar também sobre isso, porque tem muito jovem que aqui em Ouro Fino é um ninho de talentos, né? Isso aí a gente não pode negar. Tem muita gente boa de bola, tem muita gente que joga muito vôlei, tem muita gente que é craque na natação. Então, eu acho que essa pergunta seria muito importante você falar, até para o nosso público mais jovem, se você pensa em um projeto grande para o esporte aqui em Ouro Fino, até porque aqui em Ouro Fino eu acho que muitas pessoas se destacam no esporte. A gente tem o Renan Fonseca hoje que é profissional, está jogando no Oeste, a gente tem o Igor Maduro que está se tornando um profissional na Ponte Preta, e tem vários destaques na natação. Então, você tem algum projeto grande para o esporte? Você pretende fazer o esporte em Ouro Fino voltar a ser grande como era antigamente? Claro, a gente precisa, né, investir, né, já há campeonato, já há investimento, mas é lógico, a gente precisa dar continuidade e fomentar essa área, né? A gente precisa trazer o esporte, assim como a música, que diz que vai ser feito no conservatório, ele tem essa grande propriedade benéfica de tirar, às vezes, o menino que está, né, correndo por uma coisa errada, uma má companhia. Exatamente. Vai trazer esse menino para a prática de um exercício físico que vai fazer bem para a mente dele, vai fazer bem para o corpo dele, vai fazer bem, né, para a vida dele, e só vai trazer benefício. Então, a gente precisa, com certeza, refazer, né, reestruturar, buscar, né, o esporte parcerias, não só, porque às vezes quando fala esporte, só pensa em futebol. Futebol. Sim, não, tem muita coisa. Voleibol, a gente tem pessoas excelentes aí, vários destaques. Eu não vou citar nome aqui, senão vou ser muito específico. Mas tanto no futebol, voleibol e tantas outras modalidades de esporte. Então, a gente pode realmente fazer um projeto, né, para poder trazer, fomentar o esporte no município, fazer PPP, que PPP significa parceria público-privada, para poder conseguir, né, trazer mais ainda fomento para o setor, né, comprando equipamento, né, porque cada modalidade tem, né, os seus equipamentos, tem que ter toda aquela gama para poder fazer, né, a atuação em determinado segmento do esporte. Então, a gente tem sim uma ideia de fomento, e tem que ter alguém, lógico, central, para fazer essa coordenação. Principalmente o esporte também, você pega aí na questão das pessoas com deficiência, né, que tem que ser integralizada nisso daí. Né, então, tanto é que isso sobre os deficientes aqui, eu que já estou com 24 anos, eu nunca vi um projeto de nenhum prefeito para os deficientes participarem disso, para incluir os deficientes no esporte. Sim, hoje a gente, isso é muito, hoje em dia é muito famoso, porque a gente vê aí tantos brasileiros ganhando medalhas nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas, né, que são as Olimpíadas que participam pessoas que têm alguma condição física limitada. Eu acho muito importante trabalhar isso aqui em Ouro Fino também, porque em 24 anos aqui eu nunca vi isso, e eu acho isso muito importante, porque pode ser que a pessoa tenha alguma limitação física, mas essa pessoa ainda consiga exercer o esporte de uma maneira muito qualificatória, até melhor do que as pessoas que não têm condições. Com certeza, a gente tem que achar, às vezes a pessoa tem um dom para determinado. Eu, por exemplo, eu sou uma negação para futebol, nunca fui bem em futebol. Eu dava mais canelado do que chutava a bola, então eu sou uma negação total. Eu e o Bruno não jogava. Você lembra? Eu e o Bruno, a gente não jogava bola na escola. A gente jogava aquelas cartas de... o carrinho que valia mais. Como é que era mesmo aquela carta que chamava? Eu esqueci o nome daquele jogo. Pegou. Eu sei qual que é. Tinha os carros lá. Tinha os carros, e aí cada carro tinha um valor, né? Tem gente que não adianta, não é. E que tem que ter uma pessoa especializada que vai atuar em várias áreas, né, e vai descobrir o talento da criança, ali, do adolescente, para determinado setor, principalmente o portador de deficiência, né, porque tem um duplo sentido, né, tanto na prática do lazer para ele, quanto uma questão fisioterápica também. Às vezes a pessoa precisa
daquele movimento, né? Então, com certeza, a gente, resumindo no esporte, a gente pretende fomentar bastante e tem que pôr a pessoa certa no lugar certo, que vá atender a todas as modalidades, não só esporte no sentido de futebol, ou de vôlei, ou de basquete, tem várias modalidades, inclusive que estão vindo para o Brasil, modalidade americana, e a gente trazer isso daí e descobrir, porque aqui, ó, pra você ver, aqui já achou vários talentos na natação, no vôlei, né? Ouro Fino, volta a dizer, não é só curral de cantor, não, cantor, músico, musicista, é curral também de atleta. Então a cidade nossa tem muito potencial. Lembrei o nome. Lembrou? Super Trunfo. Super Trunfo. Esse é antigo, hein? Verdade. Super Trunfo. Verdade. Então, acho que agora... Pode falar, Nego. Você tem mais alguma pergunta? Não, acho que agora é importante o Bruno, se a gente não falou algum assunto, o Bruno falar sobre o assunto. Se você quiser fazer um agradecimento, alguma coisa que a gente não abordou, para a gente encerrar, e aí quem não assistiu a live vai poder acompanhar, que vai ficar disponível lá no Facebook, né? E a gente também vai pegar esse vídeo e dividir ele em 2 e disponibilizar também no Instagram, porque lá só cabe 1 hora, então tem que cortar ele para poder caber lá. E vai estar disponível também no YouTube, eu vou pôr no YouTube lá pra gente. E as perguntas, Bruno, nos comentários da live, elas vão ficar ainda disponíveis. Caso você tenha um tempo e queira responder alguma pergunta de algum internauta que você não respondeu, você pode estar entrando na nossa página, procurando o vídeo da live e pode responder. Para ficar mais fácil para você. Não, tranquilo, eu chamo qualquer coisa inbox para, né, dentro da legislação eleitoral, para não dar aquele, né, não ultrapassar os limites da legislação e explico para a pessoa. Como eu vou dizer, a gente que é pessoa pública, eu tô aberto a qualquer pergunta sobre qualquer tema, qualquer dúvida. Graças a Deus, a minha vida é muito transparente, a minha vida é muito... eu sempre levei minha vida pautada no trabalho, na honestidade, não tenho nada para esconder de ninguém. Não devo nada para ninguém, não temo ninguém. Volto a dizer, a única pessoa, né, se assim eu posso dizer, que eu vou dobrar os meus joelhos enquanto eu estiver vivo e depois também, é para Deus, para mais ninguém. Então, eu, graças a Deus, eu tenho uma vida, eu sou bastante tranquilo. Pode me perguntar qualquer coisa, não tem medo de vir em live e fazer... Porque a vida pública é isso, você se expõe, tem essa pretensão e pode perguntar o que quiser. E eu digo para as pessoas, é importante esse momento, né? É um momento de cidadania, né, que a gente está vivendo, né, das eleições, né? Confirmou, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou que vai ser esse ano, dia 15 de novembro, embora está passando em plena crise da pandemia, né, mas vai ter as eleições. Então, já que vai ter as eleições, que as pessoas... Elas têm que procurar saber as ideias dos hoje os pré-candidatos, procurar saber as ideias dos pré-candidatos, né, procurar saber o passado do pré-candidato, né, porque a vida nossa até tem eu gosto muito de citar a Bíblia, porque é o livro sagrado, né, de conhecimento maior que a gente tem. Eu, como cristão, eu cito com certeza a Bíblia. E tem aquele versículo muito interessante, que é de Lucas, que ele fala que é pelos frutos que se conhece a árvore. Né? Lá no final do versículo fala, não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. Então, para as pessoas, né, hoje em dia, a tecnologia é muito grande, busca na internet o passado, o presente, a atuação, né, porque é muito importante. As pessoas têm que começar a ver o agente político como aquela pessoa, será que eu colocaria esse cara para administrar a minha empresa? Então tem que começar a ver nessa visão, entendeu? Porque, na verdade, o agente político, ele é o administrador pago pelo povo para fazer, né, dentro da legalidade aquilo que de melhor vai reverter para a sociedade. Então as pessoas têm que buscar isso daí, verificar passado, verificar presente, verificar projetos, verificar e pensar nesse sentido. Será que eu colocaria, né, essa pessoa para administrar a minha empresa? Eu confiaria a vida da minha família, dos meus filhos, na mão dessa pessoa? Tem a capacidade, o perfil? Né? Então, as pessoas têm que avaliar. Não estou dizendo que, de maneira nenhuma, que eu sou o melhor, porque, pelo contrário, perfeito, só Deus. Né? Mas as pessoas têm que realmente buscar isso daí, né? Avaliar. Como eu disse lá, conhece a árvore pelos frutos. Não pode uma árvore ruim dar frutos bons, nem uma árvore boa dar frutos ruins. Então, a gente tem que ver o resultado.
Isso a nível não só municipal, a nível de Brasil, a nível de tudo que a gente faz na nossa vida. Então, é isso que eu queria dizer para as pessoas. Eu agradeço imensamente o Observatório Ouro Fino, né? Eu fiquei muito lisonjeado de ser o primeiro aí de participar dessa live. Acho que vai ser muito válido isso para o processo eleitoral, dessa pré-candidatura, para as pessoas avaliarem as pessoas que estão colocando os seus nomes. É muito válido, muito importante. Isso que vocês estão fazendo é exercício de cidadania. Vocês estão praticando aí, né, o mais puro e mais diversificado exercício de cidadania, porque está sendo numa rede de internet aberta, os internautas têm essa oportunidade de estar junto, né, participando, ouvindo. Então, parabéns mesmo, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado por essa oportunidade, que será dada, né, conforme a lei eleitoral manda, para os outros candidatos também. Parabéns para o Observatório, que tem feito um trabalho muito legal. Acompanho vocês, trabalho de primeira. E é isso aí, a gente espera, são 2 jovens como eu, né, fazendo uma diferença no seu setor. Muito obrigado. Obrigado, a gente que agradece, e é bom esclarecer mesmo que todos os outros pré-candidatos também estão convidados a participar de uma live aqui com a gente, para poder também contar um pouco da sua história, dos seus projetos, das suas ideias, né? E deixar também bem claro, porque às vezes as pessoas acham que a gente está do lado A, do lado B, do lado C, e o Observatório de Ouro Fino não tem lado, né? Nós não temos vínculo político, partidário, religioso, vínculo absolutamente com nada, né? O nosso compromisso é com o nosso público. Então, a gente quer mostrar para o nosso público todas as opções que a gente vai ter nessas eleições, para que no dia da eleição ele possa escolher com a sua própria vontade ali e digitar o seu voto escolhendo aquele candidato que ele acha que merece ser o prefeito e os vereadores também da cidade. É isso aí. Eu agradeço também os internautas, né, o pessoal que ficou aí há 1h51 até agora assistindo. Vocês ganharam esse horário, porque isso daí só vem a contribuir. Vocês têm que conhecer mesmo. É importante a participação popular para a construção da democracia. É importante a atuação das pessoas participando, perguntando, ou mesmo assistindo. Então, eu agradeço demais o Observatório e internautas. Exatamente. Então, a gente fica por aqui com essa live. O Guilherme quer falar? Pode falar, Guilherme. Ô, Bruno, eu vou agradecer você novamente aí, que a hora que eu te fiz o convite aí, você prontamente aceitou. A gente já teve algumas outras conversas aí, você sempre foi muito solícito com o Observatório de Ouro Fino. Quando você era diretor de DEMAI, a gente já teve algumas conversas, você sempre respondeu a gente de uma maneira educada. E agradecer você por esse tempo, né? A gente já está aqui quase 2 horas conversando, e foi uma live bem esclarecedora, e acredito que o público que assistiu gostou da live, a gente conseguiu responder algumas perguntas dos internautas, e é aquilo, a gente teve muita pergunta aqui que a gente não conseguiu responder, porque senão, como o Neuber falou, essa live ia durar 2, 3 horas, e infelizmente a gente não tem esse tempo, mas é aquilo, as perguntas estão abertas ali, se você se sentir à vontade de responder, pode responder via inbox, ou até ali pelos comentários mesmo. Mais uma vez eu te agradeço pela atenção com o nosso site, como o Neuber falou, a gente procura ser o mais democrático possível, a gente vai abrir espaço aí para todo mundo, não vai ter um candidato que não vai receber o convite, e vai participar aqueles que aceitarem. Se porventura algum candidato não aceitar, vai ser por opção dele, não vai ser por nós, não vai ser nem por mim, nem por Neuber. E muito obrigado por você ter cedido esse tempo para o nosso site. E quem sabe, se você for o prefeito, o candidato a prefeito de Ouro Fino, a gente não volta a fazer uma outra live, para aí sim a gente já entrar em outros assuntos mais importantes da cidade e comentar aquilo que a gente não conseguiu comentar aqui. Com certeza, eu espero, com certeza, se chegar a ser o candidato oficial depois das convenções, com certeza a internet, ainda mais nesse período de pandemia que a gente está vivendo, essa eleição vai ser, até para não oferecer risco para as pessoas, contágio, se até lá não criar a vacina, vai ser virtual, né? E é importante essa interação, né? Eu acho a iniciativa de vocês foi fundamental, foi no jeito, foi excelente. Parabéns mesmo, é uma iniciativa cidadã. Parabéns pela atuação de vocês. Obrigado. Então, a gente fica por aqui e a gente volta num próximo dia com uma live com outro pré-candidato e a gente aguarda vocês também aqui participando com a gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Falou. Valeu.